diferença é que daquela vez o Flamengo tinha 9 pontos a menos e diminuiu para 6 ao vencer no Parque Antártica, e era o sexto colocado, e agora ele é o segundo. Então agora de fato tem uma projeção daquilo que se falava antes do campeonato começar e que demorou 22 rodadas para ser, né, que o campeão seria ou o Palmeiras ou o Flamengo ou o Atlético não vai ser, ou o Atlético hoje está um ponto atrás daquela maior virada da história, tem 13 pontos a menos que o líder, mas Palmeiras e Flamengo disputam agora, não cabeça a cabeça, porque a distância no Palmeiras é muito grande, mas é uma distância tão grande quanto era em 2009. Então o Flamengo, claro que pode ter esperança de vencer no Allianz Parque e tentar brigar pelo título. A goleada sobre o Atlético Paranaense chamou a atenção, considerando o desempenho do Atlético Paranaense até aqui? Assim, é que foi o time reserva do Atlético Paranaense, né? Ele usou 2 titulares iguais, o Alex Santana, só o Alex Santana, na verdade, porque até o goleiro foi o Anderson e no meio de semana foi o Bento. Mas o que está chamando a atenção é o time reserva do Flamengo jogar no nível que tem jogado, porque o Flamengo ontem também teve 9 jogadores diferentes do meio de semana contra o Corinthians. Só o goleiro Santos e o volante Thiago Maia foram repetidos da escalação de quarta-feira, o que chamou atenção pelo Vidal fora, o que pode significar o Vidal titular na quarta-feira contra o Atlético Paranaense de novo. Tem muita comparação hoje em relação ao Jorge Jesus, pelo trabalho que o Dorival tem, e muita gente apontando que a diferença em relação ao Renato no ano passado, porque também houve um momento em que o Renato empolgava, né? Melhor início da história de um técnico no Flamengo, e Goleado. A diferença que supostamente existe goleou, quando ganhou do Olímpia 4-1 e 5-1, fez 9-2 no agregado das quartas de final da Libertadores. A manchete do Extra, por exemplo, no Rio, era: com show de gols e de Gabigol, o Flamengo avança à semifinal. Agora, o que se diz hoje é que o Flamengo tomava mais gols, o que também não é bem verdade, porque o Flamengo com o Renato jogou 22 jogos de Campeonato Brasileiro no ano passado e não sofreu gol em 11. E o Dorival Júnior, de Campeonato Brasileiro, jogou 12 vezes até agora e não sofreu gol em 6, exatamente a metade, como o do Renato também. Mas o time está muito forte. E como é semana de Palmeiras e Flamengo, outra lembrança em relação a um momento vencedor do Palmeiras. O Palmeiras em 2018 foi campeão brasileiro com o time reserva. E é o que está acontecendo com o Flamengo agora. Na época eu brincava que o Palmeiras não tinha time A, tinha time B de Brasileirão e C de Copas. É o que está acontecendo agora com o Flamengo. O Flamengo tem o time B no Brasileirão e somando pontos em cima de pontos, e tem o time C das Copas, que é o time titular, mas é o time de Copas que vai jogar na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, provavelmente com o Vidal desde o início. Um outro jogo que chamou a atenção foi a vitória do Inter 3-0 em cima de um Fluminense que vinha em ascensão, e o Inter que tinha perdido no meio da semana a classificação na Sul-Americana. Tava lá aquela crítica toda em cima do Mano, etc. Fim de semana chega 3-0. Tinha que ter uma reação, né? E teve. O Fluminense não perdia fazia 13 jogos. E desde o dia 11 de junho, quando caiu contra o Atlético Goianiense. Então a vitória do Internacional foi muito marcante. É um time que tem oscilado muito, é um time que mete 3-0 no Atlético Mineiro e perde do Fortaleza. É um time que perde a vaga na Sul-Americana contra o Melgar e faz 3-0 no Fluminense sobrando. O que coloca o Internacional em condição de disputar a vaga na Libertadores, é o mínimo que ele tem que desejar, e joga o Atlético para a 7ª posição. O Atlético é que hoje é a grande decepção do campeonato, porque o Atlético, apesar de vencer o Coritiba no último minuto, que resultou na demissão do Gustavo Morínigo, o técnico do Coxa, o Atlético venceu, mas está em 7º lugar, fora da zona de classificação para a Libertadores, para não ser que um time brasileiro ganhe a Libertadores também, que pode ganhar, né? Tá certo. Tem grande chance de vencer, são 3 semifinalistas. Nessa tabela de classificação, temos um Corinthians ficando mais distante do líder com a derrota no Clássico. E pode ter algum reflexo essa derrota? Eu acho que pode ter se o Corinthians perder para o Atlético Goianiense na quarta-feira. Agora, o grande reflexo foi essa declaração desastrada do Vitor Pereira, e com todo o respeito ao pedido de desculpas que ele fez ontem, desculpa, o repórter está na dele. O repórter fez uma pergunta. Você pode dizer que o português é literal e que ele interpretou como medo de ficar desempregado, mas a pergunta do repórter foi: você sabe como é o futebol no Brasil, você tem medo de perder seu emprego no Corinthians? Então ele não tinha que falar. Ele lembrou o Evaristo de Macedo, que assim, olha aqui, vamos lá. Tem aqui
Vamos ouvir o que ele falou sobre o que você está dizendo aí. Para aí. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Sabe, eu tenho uma vida estabilizada. Eu não preciso... Eu estou aqui no Corinthians, não vou no Corinthians, é no outro clube qualquer. Portanto, e quando eu quiser, percebe? Por isso para mim, passa ao lado. Foi essa a fala dele. Depois ele pediu desculpa, né? Principalmente pela parte lá em que ele comenta sobre tem dinheiro sobrando na conta, né? Então, porque assim, o Corinthians é um caso, eu posso estar exagerando até, mas assim, é o time mais individualista do Brasil, né? Hoje, nesse momento. O técnico diz, tu sabes quanto dinheiro eu tenho no banco? Porque quando a resposta podia ser, eu acho que o trabalho precisa ser preservado, acho que o time tem muito a evoluir, é um trabalho que não começou desde o início do ano, da montagem do elenco, ele podia responder tudo isso. Ele só não podia dizer, tu sabes quanto é que eu tenho dinheiro no banco? E o Roger Guedes, embora os jogadores do elenco, inclusive, minimizaram isso, mas ele não esperou nem esfriar o corpo do William, né? O William foi embora, ele meteu a mão na camisa 10 e saiu jogando com a 10. É muito engraçado um jogador que o técnico diz que não consegue fechar o corredor para participar coletivamente do jogo. Quando o William vai embora, por uma questão de familiar, a primeira coisa que acontece é o Roger Guedes aparece com a camisa 10 no dia seguinte. É só um símbolo, não é por isso que o Corinthians deixa de ganhar, né? Agora, deixou de ganhar no sábado para o time do Palmeiras, cujo técnico diz que é preciso pensar no nós antes do eu. E o que prevaleceu no Corinthians, que é o time que menos finaliza e menos desarma e que mais dribla no Campeonato Brasileiro, é o eu. Tá bom, mestre. Muito obrigado. Aí passamos aí talvez pelos principais resultados, né, desse final de semana. Muito obrigado e um bom dia para você. Obrigado, Milton. Obrigado, Leandro. Até amanhã. Até. 9h27 agora. Estamos chegando ao final aqui de mais uma edição do Jornal da CBN, que contou com as participações do Pascoal Júnior, da Débora Gonçalves, do Ender Starles, do Renato Barcelos, do Bruno Teixeira e do Leandro Gouveia, que já está a posto, porque voltará em breve no CBN Brasil ao meio-dia. Estarei lá. Boa segunda para todo mundo, Milton e ouvintes. Caríssimo ouvinte e caríssima ouvinte, agora que você está mais bem informado, aproveite a sua segunda-feira, que já está no ar. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Leandro Gouveia. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 15 de agosto de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu até o momento mais de 25 mil registros de candidaturas para a disputa do pleito deste ano. Hoje acaba o prazo para enviar os requerimentos. A partir de amanhã, os candidatos já podem fazer campanha nas ruas. A propaganda obrigatória no rádio e na TV começa no dia 26. A média de casos de coronavírus teve queda de 34% em 7 dias. No período, foram pouco mais de 22.300 diagnósticos diários. Desde o começo da pandemia no país, em fevereiro de 2020, são 34.171.000 infectados. Os dados são das secretarias estaduais de saúde e foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. A mulher vítima de abuso sexual do anestesista Giovanni Quintela Bezerra durante o parto disse à TV Globo que foi avisada do estupro pela irmã. Ela afirmou que havia imaginado que ouviria qualquer coisa, menos aquilo. Ela também disse que teve de sair pelos fundos do hospital como se estivesse fazendo algo errado. A vítima afirmou que não teve a alegria de vestir o filho para deixar a maternidade. O governo do Irã negou participação no ataque contra o escritor Salman Rushdie em Nova York, nos Estados Unidos.
Por causa do livro Os Versos Satânicos, ele é proibido de entrar em território iraniano desde 1988. Parte dos muçulmanos considera a obra uma blasfêmia. Na época, o líder religioso do país chegou a oferecer $3 milhões a quem matasse o autor. Salman Rushdie permanece internado e já respira sem a ajuda de aparelhos, segundo a família. No horário de Brasília, 9h30. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Apresentação: Flávio Paradella. Olá, muito bom dia, são 9h31, começa agora o CBN Campinas, desta segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022, seja muito bem-vindo ao CBN Campinas, um CBN Campinas diminuto hoje por causa da sabatina com os candidatos ao governo do estado, que será feita pela CBN logo mais, mas é óbvio que a gente traz todas as principais informações de Campinas e região. Este é o CBN Campinas desta segunda-feira. Vamos lá, começando então rapidamente pelo giro, os destaques aqui da reportagem, começando pelo André Berenguel. O Tribunal de Contas do Estado está questionando 2 licitações de creches em Campinas. Campinas tem 48 horas para dar explicações relativas às licitações para obras a serem feitas em creches da rede municipal. O prazo foi dado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A determinação atinge 2 das 5 licitações promovidas pela FUMEC, a Fundação Municipal de Educação Comunitária. E vamos então agora com o Guilherme Pierangeli, a Câmara de Campinas, que vota um projeto ecológico nesta segunda. Câmara de Campinas tem 3 propostas e 3 concessões de honrarias na pauta da sessão de hoje. Dentre as propostas, destaque para a de proibir que o poder público compre e utilize copos plásticos derivados de petróleo devido ao longo tempo que o material leva para se degradar. Eu volto daqui a pouco aqui no CBN Campinas com mais detalhes dessa proposta e da sessão de hoje. Já o Felipe Pereira que traz pra gente aqui o número de títulos de eleitor cancelados em Campinas. Caiu bastante. A queda foi de 98% em relação às eleições de 2020. Apesar disso, mais de 190 campineiros não poderão votar nas eleições deste ano porque não cumpriram o prazo da Justiça Eleitoral. O Enzo Orgnani cita pra gente a saúde aqui na nossa região. Não há doses da Coronavac disponíveis em Itapira. Em Itapira, a vacinação com doses da Coronavac está suspensa. O motivo é a falta dos imunizantes na cidade. Em nota, a Prefeitura divulgou que os estoques acabaram e que a Secretaria Estadual de Saúde não enviou novos lotes. Em Piracicaba, a epidemia agora é de dengue. Rafael Fioravante. Piracicaba registra a média de 6 casos de dengue por dia em 2022. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, o cenário é epidêmico. Já em Limeira, segue aquela investigação sobre as fraudes em tributos e impostos municipais. Carlos Gomide. Após depoimentos em CPI, Prefeitura de Limeira emite alerta sobre pagamento de impostos e tributos municipais. Todas as pessoas ouvidas na Câmara até agora alegaram que entregaram dinheiro vivo ou fizeram PIX para funcionários da Prefeitura ou envolvidos em esquema criminoso que fraudava tributos municipais.
E a redução no número de passageiros no transporte público de Americana. Agora o destaque é de Vladimir Catarino. O número de passageiros do transporte coletivo da cidade de Americana caiu pela metade durante a pandemia. Empresa que explora o serviço na cidade pede mais dinheiro à prefeitura, alegando prejuízo financeiro. Tô de volta aqui ao CBN Campinas, depois de um período de férias. Lembrando para você, ouvinte, que está acompanhando aqui o CBN Campinas desta segunda-feira, hoje teremos a sabatina com os candidatos ao governo do estado. Então, a partir desta segunda, CBN Campinas acompanha a sabatina com os candidatos ao governo. Hoje, amanhã e também na quarta-feira, a CBN realiza entrevistas com os postulantes ao Palácio dos Bandeirantes, entre as 10h30 até o meio-dia. Todas as entrevistas serão em parceria com os jornais O Globo e Valor Econômico, com a participação de colunistas dos 3 veículos. Abrindo a rodada, a CBN ouve o governador do estado e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, do PSDB. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. Agora, nossa participação com ela, Thaís Azevedo, trazendo as informações pra gente. Muito bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Paradela. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Vamos falar para quem segue ali pela rodovia Dom Pedro, Paradela. Trânsito fluindo bem, sentido rodovia Anhanguera e sentido Jacareí. Pela rodovia Professor Zeferino Vaz, aí o motorista perde tempo na chegada à rodovia Dom Pedro, sentido Campinas. Já no sentido Paulínia, são boas as condições. A rodovia Campinas-Mojimirim tem pistas livres nos 2 sentidos, tanto o Mojimirim quanto o sentido Campinas. A mesma coisa acontece pelo anuviário Magalhães Teixeira, que tem boa movimentação, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Agora as informações do esporte. Hoje eu te garanto que não tem ali 11... Como é que é? 5 para as 11. É, verdade. Hoje eu te garanto, tá? Bom dia pra você, Paradela. Seja bem-vindo de volta. Bom dia, Carlos Capela. Que final de semana maluco, hein? Meu Deus, quantos jogos aí que mexeram muito na tabela de classificação, né? Tanto na Série A como na Série B. Bastante movimentação. Vamos começar pela Série A do Campeonato Brasileiro. Derby em São Paulo. No sábado deu Palmeiras com a ajuda do Corinthians, porque o Corinthians que fez o gol, mas quem venceu foi o Palmeiras. Horas. Impressionante. Ué, que coisa, não? A virada de jogo foi do Corinthians pro Palmeiras? Não, o lance inteiro é do Corinthians, mas o gol é do Palmeiras. Impressionante, o Piquerez ninguém acompanhou. E olha que o Rafael Klaus estava do lado dele, podia ter... Né, o VAR, Klaus podia dar uma rasteira nele, exato, né? Sabe por quê? Chamava o VAR depois, dava falta, tudo bem. Quando o Piquerez passa e... Olha, a gente tava comentando até nesse final de semana como o Palmeiras consegue encontrar jogadores. Tinha um lateral esquerdo do uruguaio, sensacional, foi embora, entra agora o Piquerez. Mas jogando então, jogando Paradela, mas é aquele é o trabalho feito com tranquilidade, né? Você tá tranquilo, eu tô tranquilo aqui. Olha o Palmeiras hoje. Jogadores encaixam, jogadores entendem, jogadores cumprem. Exatamente, sem tirar o mérito do técnico, do Abel Ferreira, sem tirar o mérito, mas assim, o Palmeiras tá tranquilo. Então, ó, e tem alguém que tá trabalhando fora campo, tá só olhando, ó, tem um jogador lá, ó, tem o tal de Zé Maria que tá não sei aonde lá, tem o outro que tá lá não sei aonde lá. E hora de contratar, já sabe onde buscar. Sim, tem alguns que não dão certo. Mas assim, exatamente. Não deu certo, acabou, vai pra outro, mas você tem a margem de erro e você pode errar do jeito que tá o Palmeiras. O Corinthians não pode errar. Não tem dinheiro para contratar, não tem jogador que estão sendo olhados e aqueles que estão de olho, o Corinthians não tem o dinheiro para trazer. Então é complicado. Então eu estava comentando na redação agora. O Palmeiras, se ganhar do Flamengo no próximo final de semana, para mim, pode dar taça pro Palmeiras. Porque o Palmeiras vem jogando, tem uma regularidade. Ele não oscila tanto. Então o Palmeiras, se ganhar do Flamengo no final de semana, que é o segundo colocado, pode dar taça pro Palmeiras. O Palmeiras é campeão brasileiro. Aí a briga é do segundo ao sétimo. Hoje é 4 pontos a diferença. Que é o Flamengo do Atlético Mineiro. 4 pontos apenas a diferença. Então a briga vai ficar aí para ele a Libertadores da América. Para a fase de grupos e para a fase pré-Libertadores. Essa que vai ser a briga do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro é um título que o Abel não tem, né? Exatamente. E todos aí disputados,
Só faltando então o Mundial, mas aqui no nosso âmbito, né? É o único que ele não tem, ganhou tudo pelo Palmeiras. E ele quer ganhar a Libertadores para ter mais uma chance de faturar o Mundial também, porque daí voando. Aí o Abel já tá na história do Palmeiras como um dos maiores técnicos do Palmeiras. Não sendo palmeirense, mas observando de fora todo esse trabalho feito, é bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Tá faltando brasileiro, só esse brasileiro. Já vai ser o maior técnico de toda a história. Tudo dele. Só faltando o Mundial, aí é aquela cereja do bolo. Porque palmeirense tá fácil ser palmeirense nesses últimos tempos. É muito fácil. Tá verdade. Ô, louco. É verdade. É verdade mesmo. Vamos voltar aqui pro nosso quintal. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani conquistou uma vitória muito importante sobre o Náutico, 1-0. Aliás, gol do Kozlinski no último minuto de jogo deu essa vitória. Eu acho que são 3 gols do Kozlinski. 3 gols seguidos. Foi um hat-trick do Kozlinski, né? Olha, em 10 segundos. Nem dá 10 segundos. Futebol é espetacular, nem dá. Não dá 10 segundos. Foi coisa de 3 segundos, olha lá. O reflexo dele é sensacional. E futebol é isso, né? O que é legal no futebol, porque num jogo anterior ele saiu vaiado, muita reclamação da torcida. E eu achei que ele não falhou naquele Também gol. Achei que não, mas o momento é complicado, óbvio. É totalmente oposto que a gente falou do Palmeiras, é o do Guarani. E você não acha, você acha aquilo virou um urso, o ovo, né, do Guarani. Exatamente. Mas aí você vem para uma outra partida, 1-0, o time mostrando um futebol diferente. Mostrou uma evolução. Evolução e mostrando futebol em campo, mostrando raça, tudo aquilo que tava faltando, mas aquela coisa, se sai aquele gol, era xingamento. Vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. Eis que surge um lance que ganhou as redes sociais. Sim. Não só do Guarani, mas em âmbito nacional. Kozlinski com 3 defesas espetaculares, uma defesa na triscada já no cruzamento. Depois vem o Lucas Pérez, que é o goleiro que tava na área. Exatamente. Goleiro do Náutico na área. E mete um petardo. Aquela bola ainda resvala na trave e volta, cabeceio. A defesa do Guarani também, ela cortou uma. Mas o homem. Mas todo mundo abraçou o Kozlinski, ele olha pra defesa, vontade, né? Pô, vocês não fazem nada aí pra cortar, poxa. Cada um aí me dá o bicho e me dá metade do salário, porque olha. Foi sensacional as 3 defesas dele na sequência. Eu tava olhando o lance no sábado à noite com um pouco de mais calma e uma imagem de vários ângulos. E eu até acho que se sai o gol, o VAR anula o gol. Na cobrança da falta, o atacante está impedido. Mas eu acho que quem resvala, não. Quem resvala, não, mas o outro participa porque está à frente do goleiro. Depois daquele VAR da Libertadores, então, exatamente. do Atlético Goianiense, eu tô acreditando em qualquer VAR agora. Pois é. Mas enfim, o Kozlinski foi o herói do jogo, ofuscou o belo gol do Gênison com uma boa jogada do Jamerson. Aliás, até os 50 minutos do segundo tempo, o meu melhor em campo era o Jamerson. Ali o Kozlinski faz o que faz, não tem como não dar para ele o melhor em campo, né? Mas enfim, e nós começamos a semana do derby. Vamos falar um pouquinho também da Ponte Preta, né? Que exatamente, infelizmente, poupou jogadores, teve a derrota, mas a grande baixa é o Everton com uma contusão gravíssima. Muito grave, já passou por cirurgia, já está começando o procedimento já de recuperação. O departamento médico da Ponte Preta não divulga o tempo de recuperação, mas existe, na cirurgia foi divulgado que tem ali uma correção ligamentar. Se tem ligamento, é mínimo 4 meses, no mínimo 4 meses, o Everton joga só o ano que vem, infelizmente. E essa baixa na Ponte Preta, aliás, eu acho que a Ponte Preta sentiu essa contusão do Everton. Porque os jogadores, no momento que acontece a contusão, os jogadores vão ali para ver ali, o Luca bota a mão na cabeça, tem jogador que olha e vira e já sai. E eu acho que abalou o time dentro de campo, abalou. A derrota veio num lance, num chute de fora da grande área lá, que resvala no zagueiro, o goleiro tenta tocar na bola, mas ela vai pro gol, foi muito forte o chute. Até eu vi nas redes sociais, torcedores falando, botando a culpa no goleiro da Ponte Preta, no Kaique França. Gente, não tem. Num lance rápido daquele, não é falha do goleiro, não é. Podia até ter pego. Ele podia ter tocado na bola, em vez da bola entrar, ter saído. Mas não saiu, foi pra dentro do gol, ele tava na bola, ele tava no lance. Não foi falha do goleiro, no meu ponto de vista. Mas eu comentava no pós-jogo, fora do ar, com o Gabi Castro, nosso comentarista do jogo contra o Guarani. Quem viu a 22ª rodada, a 23ª rodada, com a vitória da Ponte Preta sobre o Vasco e a derrota do Guarani, e o empate do Guarani contra o Criciúma, fala o seguinte: a Ponte Preta é muito favorita pro derby.
Aí quem olha a 24ª rodada com a derrota da Ponte Preta para o Brusque e a vitória do Guarani como foi, fala assim, tá equilibrado de novo o derby. Tá equilibrado, porque o Guarani foi melhor na 24ª rodada e a Ponte Preta foi melhor na 23ª. Então é um derby, é um clássico. E um clássico a gente não tem favorito. E é um grande jogo no próximo sábado às 11 horas da manhã. E eu já deixo aqui um pedido aqui. Torcedores, vamos só torcer. Já tá precisando disso. Vamos só torcer, não é? Vamos só torcer. Eu falei durante a semana passada toda a torcida do Guarani, o torcedor do Guarani tinha que ir pro campo, torcer pro Guarani, empurrar o Guarani. E no final do primeiro tempo, no intervalo, houve vaias, houve críticas. É um momento que o Guarani precisa do torcedor, não da crítica, mas precisa do torcedor ajudando o Guarani. E pro derby, as duas torcidas, vamos apenas torcer, né? Vamos acompanhar durante toda essa semana, trazendo todas as informações dos times. Aliás, estamos tentando para o CBN Esporte Segunda Edição, entrevista do Eberlin, presidente da Ponte, né? E do Ricardo Moisés, presidente do Guarani. Dá uma colherzinha de chá para nós aqui. Vamos bater papo com a gente. Fazer esse derby. Fazer Exatamente. esse jogo que é o grande evento esportivo aqui de Campinas. Então tá aí, Carlos Cabela. Hoje a gente fica assim o placar CBN. Lembrando, a partir das 10h30 da manhã, começa então essa rodada sabatina com os candidatos ao governo do estado, hoje a participação de Rodrigo Garcia, então das 10h30 meio-dia, com essa entrevista por parte aí da CBN, a gente acompanha. E eu volto só às 2h35 dentro do estúdio CBN. Aí, porque também, devido a essa sabatina, não tem também a primeira edição do CBN Esportes. Exatamente. Então tá bom, são 9h46. Bom, pessoal que entra em contato com a gente, manda o seu recado pelo WhatsApp da CBN Campinas, agradecendo aqui ao Ronaldo Majoli, mandando seu recado. Welcome back, Flávio. Mandou sua mensagem em inglês. Com o Felipe Pereira já entrando aqui aos estúdios Abel Pedroso. Agradecendo também ao João Galberto, mandando seu recado de bom dia. O Marcos, direto do Parque Santa Bárbara, mandando um ótimo retorno, uma excelente semana. Isso que a gente espera também aqui, excelente semana. Tá lá, ó, aqui o Derivaldo Souza sempre entrando em contato com a gente. Obrigado ao Aparecido Domingos, a Juliana mandando o seu bom dia. Agradecendo a todos que entram em contato pelo WhatsApp da CBN Campinas, o 19 99186 9070. Também tem o YouTube da CBN Campinas e o Facebook. CBN Campinas com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, as gravações de Marcelo Eloy. No YouTube e no Facebook, a operação é dele, Daniel França. Participam do programa Enzo Urniani, Felipe Pereira e toda a equipe de jornalismo da CBN Campinas. A chefia de redação é de André Berenguel. A coordenação de jornalismo, olha, tá aqui, é minha. Você viu que coisa, Felipe? Surpreendente, né? Surpreendente, não? Direção geral de Daniela Pedroso e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Vamos lá, rápido intervalo, tem que ser rápido mesmo. Daqui a pouco a gente volta com o CBN Campinas, lembrando hoje, começa a sabatina com os candidatos ao governo do estado. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas. São 9h52, voltando então com o CBN Campinas desta segunda-feira, que ao meu lado o Felipe Pereira, que traz detalhes, né, Felipe? Estiver acompanhando essa novela que parece sem fim, mas é mais um capítulo que, ao que parece, termina. O capítulo termina. São outros que ainda virão. Está falando do transporte público aqui da cidade, a licitação edital que chegou aí, foi concluído pela Prefeitura de Campinas. Digamos que sim. Bom dia! Bom dia! Bem-vindo de volta. Acabou a fase dessa novela, sabe? Tipo Pantanal, que tem 2 fases, então. É mais ou menos isso. Acabou a fase da produção, da confecção do edital, em alguma forma. A partir de agora, inclusive, uma comissão especial de licitação foi criada para analisar a minuta do edital, o contrato e todos os anexos da licitação. A análise dos termos do edital da licitação envolve ainda uma comissão de apoio técnico e jurídico que vai ser formada por profissionais de diferentes áreas da INDEC e da Secretaria de Justiça. A equipe vai dar suporte quanto aos aspectos técnicos e jurídicos aí referentes ao sistema de transporte público coletivo. Depois dessa análise e publicação, os documentos da licitação vão ser disponibilizados para consulta pública. Por recomendação do Ministério Público, o prazo dessa consulta pública vai ser de 90 dias e não de 30, o que é a obrigação legal. Na verdade, a Prefeitura está querendo agora, depois de tudo isso que já aconteceu, a Prefeitura está querendo se cercear de problemas. Então tá fazendo assim, pede 30 dias para consulta pública, dá 90. Pede uma
uma comissão, faz 2. Dá mais tempo, né? Dá mais tempo. É mais ou menos isso que está fazendo. Lembrando que a concessão do transporte público aqui de Campinas vai ser realizada por um período de 15 anos, prorrogáveis por mais 5. E a frota do BRT vai estar incluída aí no sistema. A operação vai ser dividida em 2 lotes. O lote 1, que engloba as regiões Norte, Oeste e Noroeste. E o lote 2 com Leste, Sul e Sudoeste. Cada lote vai ter, portanto, 3 áreas operacionais. Se agora vai, a gente ainda não vai saber. Daqui a pouco. Bom, agradecendo aqui o Felipe Pereira, trazendo esses detalhes sobre esse edital. E agradecendo também o nosso ouvinte, manda o seu recado pelo WhatsApp, o Gilberto Topinel. Lembrando que às 3 da tarde, hoje, no plenário provisório aqui da Câmara de Campinas, na Rua Lusitana, bem aqui pertinho da rádio, tem Comissão do Transporte. E o assunto é a 2ª reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e discutir a operação do sistema de transporte público da cidade. Então, essa reunião. Hoje tem esse assunto. Então, a partir das 3 da tarde, a reunião se encontra, né, os vereadores fazendo parte. Você pode acompanhar até pela TV Câmara e também pelas redes sociais do Legislativo aqui de Campinas. Reunião que será, então, das 3 às 5 da tarde. Lembrando, hoje também tem a sessão ordinária da Câmara. Falando nisso, vamos dar aquela invertida e vamos para falar da sessão ordinária. Vamos com o Guilherme Pierangeli. O Guilherme Pierangeli traz para a gente aqui o que será debatido na noite, final de tarde, começo de noite, na Câmara de Campinas. Hoje tem um projeto ecológico, o copinho de plástico, pode estar chegando ao fim aí esse aqui mesmo. Obrigado, viu, Felipe Pereira? Esse aqui, copinho de plástico no poder público. Vamos lá. O Guilherme, muito bom dia. Bom dia, Paradela. Bom dia a todos que nos acompanham. A Câmara de Vereadores de Campinas se reúne hoje para votar 3 projetos de lei e 3 homenagens. O projeto que mais chama atenção é o que prevê que o poder público fique impedido de comprar e utilizar copos plásticos descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo. Segundo o autor da proposta, o vereador Paulo Haddad, do Cidadania, a ideia é vetar a compra dos copos, pois eles levam de 250 a 400 anos para se decompor. Na justificativa, o argumento é que os copos produzidos com derivados de petróleo têm menos valor dentre os recicláveis e, por isso, nem sempre há a reciclagem após o descarte. Um levantamento da CBN Campinas aponta que não há legislações do tipo no estado, ou seja, se o projeto for aprovado em 2 discussões e sancionado pelo prefeito Dário Saad do Republicanos, Campinas será a primeira cidade do estado a ter esse tipo de legislação. Na capital paulista, por exemplo, até tem uma legislação tratando desse assunto. Ela obriga estabelecimentos comerciais a não utilizarem copos, pratos ou talheres de plástico, mas não há esse veto por parte do poder público, de o poder público não poder comprar e utilizar esses materiais. Além desse projeto, a Câmara também discute a gestão democrática da educação pública, que pretende regulamentar os passos que as escolas públicas têm que seguir e quais são os pontos em que as unidades têm autonomia para decidir o andamento escolar. Esse projeto é de 2020, de autoria do então prefeito Jonas Donizete, e se adapta à Constituição Federal. O terceiro projeto na pauta se refere ao regimento interno da Câmara, visa revogar um trecho de uma resolução de 2009 para que passem a ser permitidas homenagens a pessoas que estejam em cargos eletivos a níveis federal, estadual e municipal. Então essa resolução hoje proíbe essas homenagens. A ideia é que isso passe a ser permitido. A sessão da Câmara de hoje começa às 6 horas da tarde aqui no Teatro Bento Quirino, uma vez que o prédio da Câmara está passando por reformas. Paradela. Ok, muito obrigado pela participação. Tá aí o Guilherme Pierangeli, ainda falando de poder público. Agora a participação é do André Berenguel. E esse questionamento por parte do Tribunal de Contas do Estado, 2 licitações de creches em Campinas. O que acontece, André? Muito bom dia. Bom dia, Flávio Paradela. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu um prazo de 48 horas para que a Prefeitura de Campinas explique inconsistências encontradas em 2 das 5 licitações do pacotão de obras de creche promovido pela FUMEC, a Fundação Municipal de Educação Comunitária. O pacote é o primeiro feito pela FUMEC desde uma mudança na atribuição no mês passado. Alteração feita para acelerar a construção de escolas e creches na cidade. Segundo o Tribunal de Contas, uma das construtoras questionou a exigência técnica
em relação à fundação do prédio que vai ser construído. O conselheiro do TCE, Renato Martins Costa, deu 48 horas para que a Prefeitura de Campinas preste as informações e também entregue a documentação referente às 2 licitações e exigiu também que a administração pública coloque toda a documentação no site oficial. A Prefeitura informou que a Secretaria de Educação vai atender a todas as exigências feitas pelo TCE e, se houver necessidade de alterar o edital, fará. As novas unidades de ensino vão ser construídas no Jardim do Lago 2, Residencial Cosmos, em um dos diques, Parque Itajaí e também Jardim Florense. No total, a previsão é construir 20 escolas, sendo 14 creches e 6 unidades para o ensino fundamental até 2024. A fila de crianças aguardando vagas em creches de Campinas está em 3.200. As 5 primeiras escolas devem abrir 1.000 vagas. Paradela. Muito obrigado pela participação, André Berenguel. Trânsito. Uma nova participação da Thaís Azevedo, trazendo informações aqui no CBN Campinas. Thaís. Olha, Paradela, quem segue pela Avenida Doutor Teodoreto de Almeida Camargo encontra lentidão na chegada ao Tapetão e na chegada à Avenida Brasil, sentido Vila Nova. No sentido Taquaral, são boas as condições. A Avenida Imperatriz Leopoldina tem excesso de veículos somente ali na chegada à Rua Doutor Buarque de Macedo, sentido Taquaral. No sentido Guanabara, o motorista perde tempo na saída da Praça Nossa Senhora das Graças. A Avenida Doutor Heitor Penteado tem boas condições em todo o entorno do Parque Taquaral. A mesma coisa acontece pela Rua Carolina Florense, que tem trânsito fluindo bem em toda a sua extensão. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís Azevedo. Defenda o seu cachorrinho do ataque de pulgas e carrapatos sem perder tempo. NexGard é um delicioso tablete sabor carne e o seu amigão vai adorar e ficar protegido durante todo o mês. Experimente! Repórter CBN. Segunda-feira, 15 de agosto de 2022. A extrema-direita tenta associar uma possível vitória da esquerda ao fechamento de igrejas evangélicas no país. É o que mostra uma apuração da CBN, realizada ao longo de um mês em templos de 6 denominações diferentes no estado de São Paulo. O PL nega que o boato tenha partido da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mas o integrante do partido dele, deputado federal e pastor da Assembleia de Deus, Marco Feliciano, assumiu que tem feito o alerta nos púlpitos. O indicador do Banco Central, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto do país, teve expansão de 0,57% no segundo trimestre. Em junho, o índice de atividade econômica registrou alta de 0,69%. O resultado interrompeu uma sequência de 2 meses de queda. Ao menos 10 mulheres acusam um juiz do trabalho de São Paulo de assédio sexual. Marcos Scarlécio também é professor de Direito Material e Processual de um cursinho preparatório para concursos públicos. As denúncias chegaram ao conhecimento do Me Too Brasil, organização sem fins lucrativos que oferece assistência jurídica gratuita a vítimas de violência sexual. Segundo o portal de notícias G1, a defesa de Marcos Scarlécio negou à justiça as acusações e ele continua trabalhando. A brasileira Bia Haddad aparece na 16ª posição do ranking da Associação Mundial de Tenistas, atualizado hoje. Com um feito, ela alcança o 2º melhor posto da história do país, entre homens e mulheres na modalidade. Bia fica atrás apenas de Gustavo Kirten, o Guga, que liderou a lista em 2000 e 2001. A tenista saltou 6 pontos depois do vice-campeonato de Toronto, no Canadá. O torneio foi encerrado ontem com a conquista da romena Simona Halep. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Vamos lá, Thaís. Problemas? Olha, Paradela, quem segue pela rodovia Santos Dumont encontra boas condições, sentido Campinas e sentido Indaiatuba, aeroporto de Viracopos. Mesma coisa pela rodovia Campinas-Montemor, que tem trânsito fluindo bem, tanto sentido Campinas quanto sentido Montemor. A rodovia Alberto Panzan tem pistas livres, sentido rodovia Anhanguera e sentido rodovia dos Bandeirantes. A mesma coisa acontece pelo anel viário Magalhães Teixeira, que tem boa movimentação, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhar. Paradela. Ok, muito obrigado pela participação, Thaís. Agora você não vai mais ficar no tédio assistindo a mesma coisa. Curta a programação de Sky pré-pago com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra... Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Às 10h10, mais uma participação aqui do Felipe Pereira, trazendo detalhes sobre eleição 2022, né? E o número que caiu bastante, né? Os títulos cancelados aqui em Campinas, e na casa de 98% de queda. Pois é, 98% de queda, Paradela, em relação a 2020. Quando foi o último pleito realizado aqui no nosso país. São 195 pessoas em 2022 que perderam o prazo para regularizar a situação até o dia 4 de maio, né, que foi o limite dado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 2020, quando as eleições foram para prefeito e vereador, 12.140 campineiros tiveram o título cancelado, e muito também por causa da biometria, né, que tinha aquela história de fazer o cadastro biométrico e tal. Um novo prazo para regularização vai ser aberto em novembro, após um possível segundo turno. Quem não votou nem justificou por 3 turnos consecutivos, e contando os desse ano, deve regularizar o título eleitoral. Já quem teve, atenção, o título cancelado por causa da biometria, por falta de biometria em 2019, e foi por isso também desses 12 mil cancelamentos em 2020, pode votar nas eleições desse ano, tá? Segundo decisão publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral em abril. Então, se você teve em 2020 e não conseguiu votar porque não tinha feito a biometria, vai poder votar nesse. E aí, não precisa necessariamente regularizar a situação, porque foi cancelada essa história da biometria. Agora, 195 pessoas, essas sim precisam regularizar a situação, porque deixou de votar, não justificou, ou qualquer outro motivo. Então tá aí, informação importante. Então, apesar da queda, tem muita gente ainda para fazer essa regularização. Então procure, corra, né, para poder votar. A eleição aí já começa, cada vez vai chegando mais perto, né? A gente vai falando que tá lá para outubro, mas tá faltando muito pouco então, agora. Outubro já tá aí, já. Outubro já tá aí. Impressionante como esse ano aqui tá passando. Olha, voando, né? Voando. Valeu, Felipe Pereira, mais uma participação aqui no CBN Campinas. Agora a gente aciona, seja muito bem-vindo aqui ao CBN Campinas, Enzo Uriani, traz detalhes, né, sobre a nossa região aqui de Campinas, problemas na vacinação em Itapira, né? Muito bom dia. Bom dia para você, Paradela, bom dia para todos os ouvintes. É isso, mais uma vez, a vacinação com doses da Coronavac está suspensa em Itapira por falta de imunizantes. A Prefeitura divulgou uma nota nas redes sociais informando que os estoques acabaram e que a Secretaria Estadual de Saúde não enviou novos lotes. No começo do mês, a vacinação já havia sido suspensa também por falta de dose, o que acabou prejudicando o reforço de quem já tinha sido imunizado com a Coronavac. Por consequência, a vacinação de crianças de 3 e 4 anos também não acontece no município. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a redistribuição das doses ocorre em conformidade com o público-alvo do Plano Estadual de Imunização e de acordo com as doses recebidas do governo federal. Paradela. Ok, muito obrigado pela participação. Então, a gente fica acompanhando, né, toda essa situação agora da vacinação, que em alguns locais, Itapira é um assunto aí que está trazendo o Enzo Uriani, suspensa por falta de doses, Campinas que não avança, né, nessa 4ª dose para outras faixas etárias, porque também não tem dose suficiente, isso vai prejudicando, né, uma melhor imunização. São 10h14. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conexão Regional. E vamos então com a Conexão Regional, agora um pouco mais cedo. Lembrando, logo mais, sabatina aí com os candidatos ao governo do estado. Participação hoje, iniciando a partir das 10h30, o governador, candidato à reeleição, Rodrigo Garcia. Mas seguindo então com Conexão Regional, indo para Piracicaba, porque agora o problema é a epidemia de dengue, né? Rafael Fioravante, muito bom dia. Bom dia, Paradela. Bom dia a todos os ouvintes daqui da CBN. A cidade de Piracicaba registrou uma média de 6 casos de dengue por dia neste ano, até a última sexta-feira, dia 12. De acordo com a Secretaria de Saúde, o quadro atual da doença é considerado epidêmico, apesar da quantidade de casos ser bem menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Foram confirmados 1.446 casos de dengue no período, com uma morte pela doença. Já no ano passado, foram 5.308 casos, de janeiro a 12 de agosto, também com uma morte. Em 2020, foram 1.308 casos sem registro de morte. A taxa de casos positivos em relação às notificações também caiu. Em 2021, de todos os casos notificados, 39% foram positivos. Já este ano, o percentual é de 22,7%. A Prefeitura informou que o cenário atual é controlado na cidade, porém não deixa de ser epidêmico. A administração informou que realiza uma série de ações pelo Plano Municipal de Combate ao AIDS. O trabalho é feito durante todo o ano. São feitas visitas em imóveis para orientação e retirada de criadouros, além, claro, da realização de mutirões e arrastões de combate à dengue. O secretário de Saúde daqui do município, Filemon Silvano, informou que a redução nos casos é reflexo de um trabalho que foi intensificado em outubro de 2021, ano com maior número de casos de dengue em pelo menos 14 anos. É com você, Paradela. Ok, muito obrigado pela participação. Tá aí o Rafael Fioravante, direto de Piracicaba. Agora, indo para a cidade de Limeira, com o Carlos Gomide. Muito bom dia, Gomide. Essa investigação que segue na cidade, aquela investigação sobre as fraudes em tributos e impostos municipais, né? Fala, Paradela, bom dia para você, bom retorno, bom dia a todo mundo que acompanha a programação da CBN Campinas. A Prefeitura Municipal de Limeira, durante a tarde da última sexta-feira, enviou comunicado orientando os contribuintes a como pagar
impostos e tributos municipais. A Prefeitura diz que é credenciada a 5 bancos e que a Secretaria de Fazenda reitera que não existe nenhuma outra forma de pagamento dos impostos e dos tributos municipais. O que acontece é que a gente está acompanhando já há alguns dias aqui na CBN Campinas a CPI do IPTU que está acontecendo na Câmara Municipal. E na última sexta-feira, a CPI ouviu 10 pessoas e todas elas disseram que ou fizeram PIX para o chefe do esquema criminoso que foi preso durante a operação lá do dia 23 de junho, ou inclusive entregaram dinheiro a um corretor que também está envolvido no esquema e que também foi preso lá no dia 23 de junho. Algumas pessoas disseram que terceirizaram esse serviço, que entregaram dinheiro para pessoas de confiança, mas que essas pessoas alegaram depois que entregaram dinheiro a funcionários da Prefeitura Municipal ou, em algumas situações, que essas pessoas que constam naquela lista dos 170 imóveis disseram que fizeram PIX para ou a pessoa física, chefe do esquema criminoso, ou para qualquer outra pessoa, a não ser a Prefeitura, e talvez por isso a Prefeitura veio com esse comunicado na última sexta-feira, alegando que os contribuintes, por exemplo, que têm impostos inscritos na dívida ativa do município, devem buscar as opções de pagamento ou de parcelamento, se dirigindo diretamente à Secretaria de Fazenda na divisão de dívida ativa. Mas, nesse caso, ele vai assinar um termo de acordo e as guias com as condições de parcelamento serão emitidas. E aí, com essas guias, em nome da Prefeitura Municipal, o contribuinte vai à boca do caixa desses 5 bancos ou das casas lotéricas e efetua o pagamento. É uma coisa meio óbvia de se falar, mas diante de tudo isso que a gente viveu nos últimos, ou está vivendo nos últimos meses aqui em Limeira, a Prefeitura vem só reiterar essa informação. É com você, Paradela. Ok, muito obrigado mais uma vez aí o Carlos Gomide neste Conexão Regional e a conexão que vai agora até a cidade americana com o Vladimir Catarino trazendo detalhes de uma redução importante no número de passageiros no transporte público. Muito bom dia, Vladimir. Bom dia, Paradela. Bom dia a todo mundo ligado no Conexão Regional nesta edição do CBN Campinas, falando de Americana. Transporte coletivo apresentou redução pela metade no número de passageiros durante a pandemia. Segundo dados divulgados pela Utransv, que é a Unidade de Trânsito e Sistema Viário da Prefeitura, publicadas no informativo socioeconômico do município. Em 2019, Paradela, de acordo com os dados divulgados pela administração municipal, os ônibus foram usados 9 milhões de vezes. Já no ano passado, houve 4 milhões e meio de utilizações, 50%. A empresa responsável pelo transporte na cidade, a Sul-Americana, prevê uma redução ainda maior neste ano, para 3,6 milhões a 4 milhões de pessoas. Antes da pandemia, eram 35 mil pessoas por dia transportadas, segundo a empresa. Hoje esse número está na casa de 20 mil. Segundo a Sul-Americana, esse cenário exige adequações na logística do transporte coletivo. Está trazendo, segundo a empresa, desequilíbrio econômico, por isso novas tentativas estão sendo feitas junto à Prefeitura para aumentar o subsídio que é repassado pela Prefeitura à empresa para custear parte do transporte coletivo na cidade. Na semana passada, a Prefeitura afirmou que vai manter em R$700 mil por mês este valor repassado à empresa Sul-Americana, que alega, no entanto, que esse valor não é suficiente e pede pelo menos o dobro, pelo menos R$1.400.000 por mês. Por isso, esse impasse continua. Por enquanto, o transporte está garantido, mas a empresa afirma, e até em tom de ameaça, de que se não tiver um reajuste, se não tiver um aumento, não vai ser possível manter o transporte coletivo na cidade. Vamos aguardar. O que a gente tem acompanhado é que pouca gente tem usado o transporte, até pela falta de qualidade dele, falta também de pontualidade nos horários, muita reclamação por parte dos usuários do transporte aqui na cidade. Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa história. Paradela, um abraço a você, uma ótima segunda-feira a todo mundo ligado na CBN. Uma ótima segunda-feira, Vladimir, e vamos continuar acompanhando, mas impressionante, vai de cidade para outra, mas o tom de ameaça, não vai dar para cumprir, vai estar difícil, é deficitário. 10h24.
Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. E vamos lá, Thaís. Olha para dela, quem segue ali pela Anuviário Magalhães Teixeira encontra boas condições, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. A rodovia Dom Pedro também tem pistas livres, sentido Jacareí e no sentido rodovia Anhanguera. Pela rodovia Campinas-Mojimirim, motorista também não encontra dificuldades e segue tranquilo, tanto sentido Mojimirim quanto sentido Campinas. Para dela. Muito obrigado, Thaís, e até amanhã. Até amanhã, para dela. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. E a gente finaliza o CBN Campinas e você fica logo mais com a sabatina da CBN com o governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Repórter CBN. A China fez exercícios militares novamente perto de Taiwan. A iniciativa é uma resposta à visita de 5 congressistas americanos à ilha. A viagem ocorre pouco depois de a presidente da Câmara dos Estados Unidos ter visitado Taiwan, que Pequim considera território chinês. O Ministério da Defesa da China afirmou que a atitude dos parlamentares americanos coloca os Estados Unidos na condição de sabotador da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan. Milhares de ucranianos deixaram a área próxima à usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. Pelo menos uma pessoa morreu em novos confrontos. Kiev e Moscou trocaram acusações sobre a autoria dos bombardeios nos arredores da central.
Autoridades dos Estados Unidos e da União Europeia voltaram a pedir a desmilitarização da área. A guerra completou hoje 173 dias. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 1,40% com 111.187 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,66%, cotado a R$ 5,106. O euro vale R$ 5,208, ligeira elevação de 0,07%. No horário de Brasília, 10h30. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. Sabatina CBN, o Globo e Valor. Sou colunista do Jornal o Globo e comentarista da Rádio CBN e nós estamos dando início hoje ao ciclo de sabatinas dos jornais O Globo e Valor Econômico e da Rádio CBN com os principais candidatos à presidência da República e aos governos de São Paulo e do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Nós começamos hoje com as sabatinas com os candidatos ao governo de São Paulo. Recebemos pela primeira vez o candidato do PSDB, Rodrigo Garcia. Estão aqui comigo e vão conduzir essa entrevista junto comigo a colunista do Valor, Maria Cristina Fernandes, a âncora da CBN, Débora Freitas, a colunista do Jornal o Globo, Malu Gaspar, a repórter do Valor Econômico, Cristiane Agostini, e o comentarista da CBN, Raul Justilores. As entrevistas terão todas 1h30 de duração. E amanhã nós receberemos o candidato do Republicanos, Tarcísio Freitas, e na quarta-feira será a vez do candidato do PT, Fernando Haddad. Governador, bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco nesta manhã. Bom dia, Vera, bom dia, Maria Cristina, bom dia, Débora, bom dia, Raul, bom dia, Cristiane, bom dia, Malu. Um prazer poder estar aqui inaugurando as sabatinas da CBN, do Valor e do Globo. Sabatinas essas que vão ser fundamentais para que o eleitor possa se informando sobre o histórico de cada um dos candidatos, possa avaliar suas propostas, né, e começar a formar a sua opinião. Afinal de contas, a eleição de governador de São Paulo é uma eleição muito importante para nós que vivemos aqui em São Paulo e também para o Brasil, né, como o estado mais desenvolvido da nação, como o Para o nosso ouvinte, essa sabatina está sendo transmitida pela CBN, pelos sites do Valor e do Globo, pela Globoplay e também pelos nossos aplicativos. Além disso, a CBN está em rede com as suas afiliadas em São Paulo, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São Carlos e Araraquara. Somadas, essas emissoras alcançam 258 cidades do estado, totalizando 35 milhões de habitantes. Governador, o senhor anunciou na semana passada a criação de um cartão Bom Prato, de até R$ 300 para famílias em situação de vulnerabilidade comprarem alimentos. Eu queria saber quais são essas famílias que vão ser atingidas, qual é o recorte desse programa, qual é o provisionamento orçamentário que existe para bancá-lo e se não é, assim como as medidas anunciadas pelo governo federal, uma medida muito em cima da hora da eleição para uma situação que não é nova, essa da fome, da vulnerabilidade social, e se não se caracteriza como uma medida eleitoreira às vésperas da eleição.
Vera, a ideia do cartão Bom Prato é justamente para a gente interpretar o momento que o Brasil está vivendo, que São Paulo está vivendo. Nós tivemos de 2014 para cá mais de 14 milhões de pessoas que foram para a pobreza ou para a extrema pobreza. Primeiro pela crise provocada pelo governo do PT lá atrás, quase 8 milhões e meio de pessoas passaram por famílias mais vulneráveis a partir de 2014 e recentemente até pela questão do Covid. Então, nós temos um problema de desigualdade social no Brasil que é crescente. E o bom governo é aquele que interpreta esses momentos e procura criar políticas públicas para agir diante disso. Foi isso que fez, por exemplo, a gente ampliar a rede de restaurantes Bom Prato nesses últimos 3 anos. Foi isso que fez a gente criar o Bom Prato que o Brasil está vivendo. É uma política pública que não existia. O que é o Bom Prato Móvel? A gente aproveita as cozinhas dos restaurantes populares, faz um pouco a mais de comida, coloca isso numa marmita e leva para as comunidades no entorno do restaurante. Isso começou no final do ano passado, até por conta do pós-pandemia. E a ideia agora do cartão Bom Prato é justamente você não ter necessariamente que fazer novos restaurantes, mas dar comida a quem precisa. Meu objetivo é que não tenha ninguém passando fome em São Paulo nos próximos anos. E a vulnerabilidade social aumentou, a desigualdade social aumentou, por isso a importância desse cartão. Hoje, se a gente fizer um recorte no CAD único de São Paulo, nós temos cerca de 1.350.000 famílias na extrema pobreza, com uma renda per capita mensal abaixo de R$105 e mais quase 400.000 famílias na pobreza com renda per capita abaixo de R$210. O nosso recorte sempre vai ser a pobreza extrema e a pobreza com renda per capita abaixo de R$210. Esse auxílio que o governo federal começa a pagar, aparentemente vai até o final do ano, ele vai ser combinado inclusive com o cartão Bom Prato. Nós queremos observar aquelas pessoas que não estão tendo acesso ao auxílio e poder garantir uma renda mínima para ter segurança alimentar. Quem recebe o auxílio também recebe o cartão ou só quem não recebe? Aí a ideia é que a gente possa complementar com o cartão Bom Prato aquelas famílias que estão fora desse sistema. Então toda a área social vai fazer os cruzamentos nos bancos de dados de São Paulo e poder avaliar aquelas famílias menos vulneráveis. Por exemplo, mais vulneráveis. Por exemplo, nós temos hoje o programa Vale Gás. Nós lançamos o programa Vale Gás há quase um ano atrás. E tem ainda família com direito ao Vale Gás que não está recebendo. Nós soltamos outros programas sociais como Bolsa Trabalho. E a gente não está conseguindo nem preencher as vagas de Bolsa Trabalho. Então o que a gente está percebendo, Vera? Além dos programas, nós vamos precisar criar no Estado, em parceria com os municípios, o que eu tenho chamado de agente de pactuação da família, um agente de proteção da família. Vamos ter que fazer busca ativa nessas famílias mais vulneráveis. Então, toda a área social para mostrar os programas sociais que o Estado e as prefeituras muitas vezes têm à disposição dessas famílias que não estão sendo hoje acessadas por essas famílias. Então, apesar da gente ter uma desigualdade crescente, tem muita gente que não está tendo a atividade de buscar esses programas sociais. Os CRAS, que são a porta de entrada da assistência social nas cidades e no Brasil, eles muitas vezes não estão conseguindo acessar essas famílias mais vulneráveis. Então, o cartão Bom Prato ele vai compor um conjunto de várias ações que já estão em andamento e outras que surgirão para a proteção social e para a segurança alimentar em São Paulo. Certo, eu vou abrir a nossa roda então com a Débora Freitas, que é a dona do horário aqui, a nossa âncora, e aí os nossos entrevistadores estão livres para intervir e perguntar direto para o candidato. Débora. Obrigada, Vera. Bom dia a todos e todas. Bom dia, governador. Queria fazer um questionamento aqui sobre segurança pública, porque o Instituto Sou da Paz lançou uma agenda prioritária para a área de segurança e uma das questões trazidas foi a questão das cidades e no Brasil. Eles muitas vezes não estão conseguindo acessar diretrizes de um modelo integrado de controle de armas. Embora a legislação seja de responsabilidade do governo federal, são os estados que têm que lidar com as armas que são irregulares. O seu programa de governo tem um ponto que diz apreensão de armas, implementações de apreensão de armas ilegais. Gostaria de saber se o senhor poderia trazer mais detalhes, como isso seria feito, a criação de uma delegacia especializada, por exemplo, está no horizonte? Olha, nesse caso da apreensão de armas, Débora, eu acredito que não. Eu não sou especialista em segurança pública, é o nossa equipe de segurança que vai detalhar como isso pode ser feito, mas como a questão da apreensão de armas ilegais, ela é horizontal, ela está em todas as cidades, em todas as faixas etárias. Embora a legislação precisa ter instrumentos dentro do sistema de segurança que possa fazer a apreensão dessas armas. São Paulo vem aumentando a apreensão de armas. O seu programa de governo tem um ponto que diz apreensão de armas, implementações de apreensão de armas ilegais. Gostaria de saber se o senhor poderia trazer mais detalhes, como isso seria feito, a criação de uma delegacia especializada, por exemplo, está no horizonte? Isso é algo que nós vamos
continuar nesse caso nos da próximos apreensão 4 de anos sendo armas, escolhido para Débora, governar eu São acredito que não. Paulo. Eu que não eu sou acho isso especialista em importante? segurança Porque quem tem que fazer a pública, segurança é o pública da nossa equipe população de segurança é a que vai polícia, detalhar são as forças como de isso pode ser segurança. feito, mas Quanto mais como a arma questão na da apreensão de sociedade armas civil, mais ilegais, violência você ela terá. é, enfim, Nós estamos nos horizontal, ela deparando está em com todas casos as diários cidades, em relação em a todas isso. as faixas Então, nós etárias, vamos enfim. reforçar Você o precisa combate ter a esse instrumentos armamento dentro do ilegal, sistema de segurança que respeitando a possa legislação fazer a federal, apreensão mas dessas armas. ampliando São Paulo a vem apreensão aumentando dessas a armas. apreensão de armas nos últimos tempos, até porque a gente percebe o maior volume de armas com a sociedade hoje. Né? Então, a Secretaria da Segurança Pública, através de seus departamentos especializados, ela tem ampliado a apreensão de armas. Isso é algo que nós vamos continuar nos próximos 4 anos sendo escolhido para governar São Paulo. Por que eu acho isso importante? Porque quem tem que fazer a segurança pública da população é a polícia, são as forças de segurança. E quanto mais arma na sociedade civil, mais violência você terá. Nós estamos nos deparando com casos diários em relação a isso. Então, nós vamos reforçar o combate a esse armamento ilegal, respeitando a legislação. Pelo Legislativo e pelo Judiciário brasileiro. Agora, governador, hoje o Jornal Globo está trazendo uma reportagem importante sobre o crescimento do lobby nos estados para redução do ICMS, mas ampliando a apreensão dessas armas. Sobre armas de fogo. Em eu, São Paulo, pessoalmente, tem 2 sou favorável à posse de armas. Eu não tenho nenhum problema de armas legais registradas dentro das residências das pessoas, no seu trabalho. Né? Mas o porte de armas se mostrou algo que aumenta muitas vezes a violência. Então, eu tenho essa discordância em relação à legislação federal. Sempre quando me fazem essa pergunta, eu falo, preste atenção no deputado federal e no senador que vocês vão escolher, que esse debate vai ser feito pelo Legislativo e pelo Judiciário brasileiro. Governador, hoje o Jornal Globo está trazendo uma reportagem importante sobre o crescimento do lobby nos estados para a redução do ICMS cobrado sobre armas de fogo. Em São Paulo tem 2 projetos isentando os policiais e colecionadores desse ICMS. O senhor é a favor ou contra esses projetos? Óbvio que sou contra. A arma é produto supérfluo, muitas vezes desnecessário. Então não há por que reduzir e dar benefício fiscal para a compra de armas. Bandeiras muito linha dura, né? Agora de mais conservadoras. O eleitor prestar atenção, né, em quem vai eleger para deputado e para senador. No seu programa de governo, o senhor fala muito em medidas que devem ser debatidas pelo Congresso, né, que não são da alçada do governo estadual. Como endurecimento da lei de execução penal, também mudanças no ECA para aumentar a penalidade aí para jovens infratores, né, de crimes muito violentos. Queria entender por que o senhor decidiu encampar essas ideias, se é um aceno para o eleitorado mais conservador, já que o senhor está numa disputa aí com um eleitorado candidato que tem também bandeiras muito linha dura, né, muito mais conservadoras. Que acreditam que isso Cristiane, só você através de cobre uma a política de São Paulo faz tempo já pelo valor. Você sabe que essa sempre foi uma pauta, essas duas específicas que você está falando de São Paulo. São Paulo sempre se posicionou, até porque tem o maior contingente de habitantes do Brasil, sobre, por exemplo, a mudança do ECA. Nós há muito tempo mostrávamos os números da Fundação Casa, nós há muito tempo mostrávamos crimes violentos cometidos abaixo dos 18 anos e a necessidade de aperfeiçoamento do ECA. Eu, pessoalmente, sou, por exemplo, favorável à redução da maioridade penal para 16 anos. Só que tem uma grande discussão hoje dos constitucionalistas do Brasil que acreditam que isso só através de uma Assembleia Nacional Constituinte pode ser alterado, imaginando que a questão da maioridade penal é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, o caminho mais rápido para a gente alcançar o endurecimento de penas para menores que cometem crimes hediondos é a alteração do ECA. Essa já é uma pauta antiga. Eu volto a colocá-la no meu programa de governo porque defendo que isso seja feito, né? Assim como outras pautas, o fim da saidinha. Se você olhar o espírito do legislador no Código Penal, quando ele fez a saidinha de preso, a saidinha estava dentro de uma composição de ressocialização. Na minha opinião, não ressocializa nada a saidinha de preso, por isso eu sou contra. Agora, aumento do trabalho para o preso, isso sim ressocializa, está no meu programa de governo. Então, eu tenho sido, Cristiano, uma pessoa muito pragmática e prática nessas ações. Eu olho o dia a dia de São Paulo, de um estado que é um estado-nação, são 46 milhões de habitantes aqui dentro, e naturalmente eu preciso lidar com essas realidades dentro do nosso estado e como governador me posicionar. Eu falo que mesmo que não seja de responsabilidade direta do governador, o governador tem uma atuação importante sobre essas questões. É por isso que fiz questão de incluir no meu programa de governo como um momento de ampliar essa discussão. E eu não acredito que isso é pauta de governo, isso é pauta de Estado. E falaram esses dias sobre, olha, isso é uma pauta conservadora, eu falei, isso é uma pauta do Código Penal.
que muita gente já vem tratando nos últimos anos, e eu quero voltar a tratar agora no nosso programa de governo, e a eleição é um bom momento para a gente debater isso com a sociedade, expor o que a gente pensa para que a sociedade possa avaliar a sua decisão de voto. Senadora, a gente pode voltar no tema da segurança depois, mas eu sei que o Raul vai mudar de assunto, então eu vou fazer só mais uma, porque ontem a mãe do lutador de jiu-jitsu, Leandro Lô, gravou um vídeo endereçado ao senhor. Foi distribuído aí por deputados e por vários influenciadores nas redes sociais, que ela se dirige ao senhor e pede a exoneração do tenente da Polícia Militar, Henrique Veloso, que assassinou o filho dela num clube aqui em São Paulo. Ele está preso, a gente sabe, mas eu quero saber qual vai ser a punição dentro da corporação e qual é a sua política para esse tipo de crime cometido por policiais. Olha, eu queria me dirigir à Fátima, que é a mãe do Leandro Lô, primeiro manifestar os meus sentimentos pela perda desse atleta e dizer a ela que o policial está preso. Nós já abrimos um procedimento disciplinar. O salário dele já está suspenso. E eu não tenho nenhuma dúvida que vai terminar o processo disciplinar com a expulsão dele, que não é policial, ele é um assassino. Então, primeiro, a minha solidariedade à Fátima, e segundo, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos terminar com a expulsão dele da corporação. Isso não representa a Polícia Militar de São Paulo, isso não representa o esforço de treinamento e profissionalização da polícia. Ele é um assassino e vai ser tratado como um assassino. Como governador, velho, eu não posso atropelar a legislação. Então, nós já abrimos o procedimento disciplinar, nós já fizemos a agregação dele para inatividade, para suspender o salário. E agora isso vai correr e rapidamente nós queremos ter a punição. E ele vai ser julgado pela legislação, ele vai ser julgado como um assassino, não como um policial militar. Certo, Raul. Candidato, o maior déficit habitacional do estado de São Paulo, aqui na capital e na região metropolitana. Mas em 28 anos aí de governos tucanos, o maior investimento habitacional foi no interior. E pior que isso, ou seja, em casas, não apartamentos, ou seja, terrenos bem espalhados, distantes das áreas centrais das cidades. Mais ou menos repetindo a época do BNH, repetindo, quem assistiu à Cidade de Deus vai lembrar como essas casas eram feitas longe das áreas centrais. Isso vai mudar, ou seja, porque os governos tucanos falam de habitação na capital, mas acabam investindo muito mais no interior. Raul, o déficit habitacional é espalhado pelo estado e, naturalmente, metade da população de São Paulo vive na região metropolitana de São Paulo. 80% vive na macrometrópole. Se a gente sair de São Paulo e fizer um compasso no mapa do estado, envolver São José dos Campos, envolver Campinas, envolver Sorocaba, envolver a Baixada Santista, 80% da população está aqui. E é exatamente a área mais desafiadora para você encontrar terrenos para fazer a construção do déficit habitacional. Então, em primeiro lugar, São Paulo é o único estado do Brasil que investe orçamento próprio, praticamente 1% do que arrecada, em habitação. Isso permitiu, ao longo desses últimos anos, que São Paulo, mesmo com a paralisação dos programas federais, ele pudesse continuar construindo, mais ou menos de acordo com o orçamento existente. E você constrói justamente naquelas cidades, porque você se submete à legislação de uso e ocupação do solo da cidade, você conhece a cidade de São Paulo e as da região metropolitana, então, portanto, o Estado tem que se submeter à lei de zoneamento de cada município. E onde tem terreno disponível, a gente constrói. Esse investimento, nem sempre você consegue casar ele. Como você tem déficit em todos os lugares, você constrói onde tem terreno disponível e onde tem demanda. Na região metropolitana e no Vale do Paraíba, ao lado da Baixada, é o maior desafio que a gente tem. São as 3 regiões onde nós temos mais dificuldades de terrenos e áreas livres para construção. Mas você, enfim, para enfrentar o déficit habitacional, você vai precisar de dinheiro e terreno disponível. Eu não tenho dúvida, eu não sei onde você levantou esse indicador, mas se a gente analisar o que foi construído na região metropolitana, principalmente nos últimos anos, foi um número bastante importante, foi mais até na região metropolitana do que no interior. A gente não pode confundir os programas do Estado, né? Nós temos uma PPP da habitação, nós temos a Casa Paulista, que construiu basicamente nas grandes cidades, principalmente na região metropolitana de São Paulo, e a CDHU clássica, que é muito conhecida dos brasileiros de São Paulo, são quase 600 mil unidades já entregues, essa sim foi nas pequenas cidades, né? Então a CDHU hoje tem obra em mais de 200 cidades menores do estado de São Paulo, mas nós queremos concentrar a habitação onde tem déficit, que é na Grande São Paulo e na região metropolitana. Governador, no seu programa de governo... Os números são modestos, hein? No site do Nossa Casa, da CDHU, diz que nos próximos 4 anos serão 60 mil unidades. É um número muito pequeno. E só com dinheiro de São Paulo, né, Raul? Vamos olhar o que aconteceu nesses 3 anos. Vamos olhar nesses 3 anos. Eu fui secretário de habitação, 4 anos. Na minha época foi o recorde de entrega, 130 mil unidades em 4 anos. Como é que a gente conseguiu construir tanto?
Porque nós tínhamos programas federais, faixa 1, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que usava dinheiro do Fundo de Garantia, onde o Estado vinha e complementava esses recursos a fundo perdido e nós conseguimos contratar muito. Hoje, nós não temos nem 15 mil unidades mais contratadas do faixa 1, da Casa Verde e Amarela, que é o novo programa do governo federal. O governo federal está colocando dinheiro só no faixa 2, 3 e 4, que é classe média. E o faixa 1 ficou só para São Paulo tocar a nossa vida, né? Com a CDHU. Quer dizer que não tem como fazer programa habitacional sem o governo federal, governador? Sozinho não, Malu. Olha, você todos depende os estados. do... Não, vamos lá. Para fazer mais, né? São Paulo é o único estado que coloca 1% do ICMS na habitação. Não tem mais nenhum que coloca tanto dinheiro quanto São Paulo coloca. Então nós estamos no limite do que o nosso dinheiro permite. Se eu tivesse um pouco mais de ajuda de Brasília, ou se eles devolvessem um pouco mais do imposto que São Paulo manda para Brasília, do Pacto Federativo, a gente resolveria o problema da habitação muito rapidamente. Vamos ficar nessa comparação com o programa federal e estadual. No seu programa de governo, o senhor diz que nos últimos 4 anos, nesta gestão, foram entregues 210 habitações populares. Isso dá uma média de 52 mil habitações populares por ano. Nos últimos 10 anos, os programas federais Minha Casa Minha Vida e Casa Verde e Amarela entregaram por ano 149 mil habitações. Na pandemia, São Paulo, o senhor sempre faz questão de ressaltar, cresceu 5 vezes o que cresceu o país. Com esse monte de dinheiro, não dava para ter investido mais em habitação popular, não, governador? Olha o que nós fizemos muito, e comparado a outros estados... Muito. É 1/3 do que investiu o governo federal. O governo federal tem um orçamento 10 vezes maior do que o nosso. Mas cresceu 5 vezes. Vamos lá. São Paulo cresceu 5 vezes mais. Vamos tentar falar do Pacto Federativo. É uma boa discussão aqui. A Constituição Federal estabeleceu responsabilidades e receitas para os entes da federação. Lá em 1988, o legislador disse, olha, governo federal, você vai ser responsável pelo SUS, você vai ser responsável pela Seguridade Social, você vai ser responsável pela segurança de fronteiras, pelas Forças Armadas, e você terá esses impostos para se financiar. Governos do Estado, você vai ser responsável por essas ações, você vai ter esses impostos. Governos municipais, por essas ações e esses impostos. Se você olhar, a política habitacional ela tem que ser uma política federal. E o governo de São Paulo, já há muito tempo, entendendo que a construção civil é fundamental para gerar emprego, e entendendo que a habitação é fundamental para gerar sonho, o maior sonho de toda a família brasileira, São Paulo, alguns dos acertos do nosso estado, colocou, eu vou colocar 1% do ICMS da habitação. É o dinheiro possível de ser investido hoje, que São Paulo vem há mais de 30 anos investindo, né? Quando você consegue conciliar os dois programas, você faz muito mais. Eu falo que sozinho você pode às vezes ir mais rápido. Junto você vai muito mais longe. Quando nós casamos o programa nosso com o Minha Casa Minha Vida, foi o recorde de entregas no estado de São Paulo. Agora, quando acabou o Minha Casa Minha Vida... Era governo de qual presidente? Hã? Qual presidente? Governo do PT. E nós sempre tivemos boa relação, sem nenhum problema em termos republicanos. E o governo de São Paulo, se não fosse o dinheiro de São Paulo, não tinha construído Minha Casa Minha Vida no estado. É importante que se diga isso. A faixa 1 do Minha Casa Minha Vida não tinha teto suficiente para construir habitação em São Paulo. Ou o estado entrava com dinheiro complementar, ou não se construía no estado. Então nós viabilizamos o programa Minha Casa Minha Vida, porque eu não fico olhando o partido, eu olho quem vai ser beneficiário. Se é bom para a população de São Paulo, o governador de São Paulo vai apoiar. Eu perguntei isso, governador, porque o senhor, no primeiro debate que houve, acusou o candidato do Republicanos, Tarcísio Freitas, de não ter investido suficientemente em São Paulo. Ao longo da pandemia, esse também era um discurso muito forte do senhor e do João Dória, que era governador na época. Ainda assim, o senhor busca um eleitorado que é um eleitorado bolsonarista e o presidente vem crescendo no estado. Como compatibilizar a busca por esse eleitorado e essa crítica ao fato de que, na avaliação dos senhores, o governo federal deixou São Paulo em segundo plano? Ô Vera, vocês classificam como se fosse lulista ou bolsonarista. Nós estamos falando circunstancialmente dessa eleição. Você tem políticas públicas que são consideradas de esquerda, a área social é considerada de esquerda, você dá um subsídio é considerado de esquerda. Eu fiz muito isso na minha vida. Você acha que a pauta da redução da máquina pública, do enxugamento de estatal, da privatização é uma pauta mais liberal de direita? Então eu já fiz isso muito na minha vida. A discussão ideológica, Vera, ela está atrapalhando o Brasil. Não, mas eu estou perguntando de investimento em São Paulo. Vou concluir aqui para você. Concreta. A discussão ideológica, ela está atrapalhando o Brasil. Eu não tenho nenhum problema de discutir ideologia se eu fosse deputado, se eu fosse senador. A discussão de ideologia no parlamento, ela vale. Na vida prática, como governador de São Paulo, ela não vale. Você precisa ter muita praticidade para tomar decisão. Percebe? Eu não estou perguntando sobre ideologia. Você não precisa ficar olhando cartilha sobre isso. Então, vamos olhar os números, né? É natural quando você tem governos que, como nós tivemos nos últimos tempos, eu citei os números, nós fomos para o último lugar de investimento do DENIT.
Nós éramos o 15º até 2019, hoje nós somos o último estado a receber recursos do governo federal na área de infraestrutura. É só colocar os números, e eu faço essa crítica, né? Assim como em outras oportunidades, nós tivemos redução de investimentos. O governo federal só ajuda São Paulo com financiamento. E não é agora o governo do Bolsonaro, o governo do Lula também. É só olhar os financiamentos de metrô. O que eles fizeram no resto do Brasil? Quase nada de metrô. O metrô de Belo Horizonte não cresceu 1 metro. Salvador terminou o que estava começado. São Paulo cresceu o metrô com dinheiro do Estado e com financiamento. Não teve nada a fundo perdido, nem do PT e nem do atual governo. Então, eu não estou buscando eleitor nem do Lula e nem do Bolsonaro. Estou buscando eleitor para escolher um governador de São Paulo que trabalha em São Paulo, que conhece o estado de São Paulo e que tem propostas concretas para São Paulo. Mas eu queria saber do senhor. O senhor tem falado nessa coisa, reforçado essa coisa da ideologia, que o senhor não é ideológico e tal, mas eu acho que para o eleitor interessa saber, já que o senhor está fazendo essas críticas ao governo Bolsonaro, qual é a opinião que o senhor tem sobre o governo de Jair Bolsonaro? Qual é a nota que o senhor dá para o presidente Jair Bolsonaro? A nota a população dá, Malu. Eu já falei várias vezes, eu sou um eleitor frustrado. Eu já falei isso. Já falei isso várias vezes. Né? Então, mas o governo Bolsonaro é ruim? Mas eu frustrado por quê? Exato, eu queria que o senhor explicasse. Nós não votamos em 2018 para fazer uma reforma tributária? E uma das coisas que me levou a votar nele foi isso. Não aconteceu. Nós não votamos em 2018 para fazer uma reforma administrativa? Não aconteceu. Nós paramos na previdenciária que estava pactuada. Então, eu sou muito prático nessas coisas. O que é mais grave? A ausência de reformas ou essas ameaças reiteradas que o presidente tem feito ao Estado de Direito? Eu não acredito nessas ameaças. Nós temos uma democracia consolidada. Nós temos hoje uma desarmonia de poderes. Estamos longe de ter uma democracia ameaçada. Eu tenho convicção que o Brasil é um país democrático com instituições fortes. Para mim, o grave foi não combater os problemas reais do Brasil. A reforma administrativa, se tivesse sido feita, nós estávamos num outro momento. A reforma tributária, que prejudica tanto estados e municípios e a população, se tivesse sido feita, nós estávamos com melhor crescimento econômico. Por exemplo, essa reunião que o presidente Jair Bolsonaro fez com os embaixadores dias atrás em Brasília, em que ele atacou as urnas eletrônicas, em que ele atacou o sistema eleitoral brasileiro, isso o senhor vê isso com menos grave do que ele não ter feito, isso por exemplo, não é problema real. Olha o meu Twitter no dia fazendo críticas à reunião que foi feita. Eu estou na minha 7ª eleição e disputando com urna eletrônica. Confio nas urnas eletrônicas. Então é ruim o governo Bolsonaro, eu só estou discutindo isso com vocês porque vocês ficam querendo que a gente discuta problemas de Brasília, eu quero discutir problemas de São Paulo. Governador. Vamos falar do metrô, vamos falar de metrô, vamos falar de segurança pública, vamos falar de saúde, só não deu a nota do governo vamos falar Bolsonaro. de educação. Isso é importante. Ruim, ótimo, bom, regular. Qual é a nota? Eu sou um eleitor frustrado dele, Malu, já te falei sobre isso. Governador, só para saber, entender um pouco melhor dessa relação da União com o Estado, né? O senhor fala também que o Estado não tem recebido transferências voluntárias. O senhor vê alguma retaliação política? Especialmente pelo seu antecessor, né, o Dória, que ele tinha um enfrentamento muito direto aí com o presidente Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida. São Paulo foi prejudicado nessa briga. Eu não quero mais essa briga. Eu quero trabalhar por São Paulo e em São Paulo. E o senhor vê uma relação mais republicana com os governos anteriores do PT do que o presidente Bolsonaro tem agora? Olha, nós tivemos o Fernando Henrique, que foi quem renegociou a dívida de São Paulo, quem começou junto com o Mário Covas as sementes que nós temos até hoje. Ao longo dos últimos governos, nós tivemos a relação institucional com o governo federal. E essa briga só atrapalhou nos últimos anos São Paulo. Agora, há mais de 30 anos, não há dinheiro federal a fundo perdido para o metrô de São Paulo. A gente vê dinheiro federal em todos os metrôs do Brasil. O Rio de Janeiro cresceu com dinheiro federal, Recife, BH, Salvador. Não é um fracasso justamente dos governadores tucanos, porque até no governo do Fernando Henrique Cardoso não houve dinheiro federal para o metrô de São Paulo. Ou seja, politicamente, os governos de São Paulo não têm sido muito tímidos em arrancar esse dinheiro para o metrô de São Paulo? Muitas vezes, Raul, Brasília, eu já fui deputado federal, acha que São Paulo tem tudo e não precisa de ajuda. E eu sou aquele que bato na porta de Brasília e falo, nós precisamos de ajuda sim. Acabamos de aprovar 2 empréstimos para o estado de São Paulo. Não é fundo perdido, mas é empréstimo. Para a linha 2 do metrô, que é a segunda maior obra da América Latina, que vai ali da Vila Prudente à Penha. Nós estamos aí com mais de 3 mil funcionários no canteiro dessa obra. Aprovamos 500 milhões de dólares para essa obra de financiamento. E o Renasce Tietê, que é outro grande projeto para os próximos anos, para a gente despoluir o Rio Tietê. Então, eu vou agradecer se o governo federal nos ajudar, vou pedir ajuda para quem quer que seja o presidente da República nos próximos 4 anos. Inclusive, sobre mobilidade ainda, governador, tem um atraso histórico nas obras aqui no estado, né? Aí no seu plano de governo, o senhor coloca lá projetos, licenças, contratações, para 7 linhas, pelo menos, né?
Fala também do trem Intercidades, que já era uma promessa em 2018 da sua chapa, Dória Rodrigo Garcia, que também não saiu do papel e que aparece novamente no seu plano de governo. Efetivamente, o que quem está em São Paulo vai conseguir acessar e utilizar do ponto de vista da mobilidade das linhas de trens e metrôs nesses 4 anos? Débora, nós temos 5 linhas de metrô em obras nesse momento. 5 linhas. Isso não é pouca coisa. Pós-pandemia, a linha 6 do metrô, que sai lá da Brasilândia até o centro da cidade, tem 9 mil pessoas trabalhando. 9 mil. Ela será entregue em 2025. A linha 2, que é a segunda maior obra da América, tem mais de 3 mil funcionários, ali da Penha até Vila Prudente. A linha 15, que é o monotrilho ali da Anhanha Melo, da Zona Leste, nós terminamos as estações que estavam paradas e agora nós estamos estendendo ele para a Avenida Jacopesco, estendendo ele na outra parte para Vila Prudente. Então, linha 15 estava prometida para a Copa, né? Junto com a 17. Cada um faz o seu tempo, né, Débora? Nós pegamos a obra parada em 2019. Ela foi concluída e agora nós já estamos em obra na expansão da linha 15. A linha 17, que é outra promessa antiga, que foi parada e a gente encontrou parada, rescindimos o contrato, recontratamos a construtora, os trens estão praticamente prontos lá na China, sendo produzidos, contrato de São Paulo, nós vamos entregar ela no ano que vem. E a linha 9, que também estava parada, que é a extensão até Mendes, Vila Natal e até Varginha, que é esse trem vermelho aqui da Marginal, nós já entregamos 2 quilômetros e vamos entregar os próximos 2 quilômetros em mais 6 meses. Então, tem 5 obras ao mesmo tempo que serão concluídas. E as 2 linhas de metrô novas, nós já contratamos os projetos funcionais, que é a linha 19, que vai ali do centro até Guarulhos, que é uma promessa antiga, e nós já contratamos o projeto, e a linha 20, que vai aqui da Lapa até o ABC. Por que eu estou dizendo isso? Então, essas 7 linhas do metrô vai avançar, como está avançando nesse momento, muito nos próximos 4 anos. 5 serão entregues e 2 provavelmente estarão em obras até 2026, com obras avançadas. O trem São Paulo-Campinas é uma boa pergunta. Para que a gente pudesse tirar o trem do papel, nós dependíamos de uma aprovação de renovação de concessão federal. Saiu a última há 15 dias atrás. Há 15 dias atrás, a certidão de nascimento do TIC saiu, porque o governo federal assinou com a MRS, que é uma concessionária de ferrovia, esse trem que passa dentro da cidade e descarrega carga no Porto de Santos. Ele é o dono da linha. Se a gente não tivesse a concessão renovada, ela foi renovada há 15 dias atrás no Diário Oficial. Nós nem poderíamos dar esse passo. Então, a partir de agora, nós estamos finalizando o edital de licitação da CPTM. Nós não ficamos parados nesses 3 anos e meio. Nós fizemos todos os projetos executivos, todos os projetos funcionais, todas as modelagens econômica financeira. Nós vamos gastar mais de 12 bilhões no trem, que é um trem de média velocidade de São Paulo a Campinas. Hoje as pessoas conhecem o trem ali até Jundiaí. Nós vamos então levar um trem mais moderno até Campinas. Isso vai mudar a ocupação urbana dessas 2 regiões metropolitanas, Raul, você que lida com a ocupação de solo. Vai mudar completamente o desejo de viagem, vai mudar a moradia, vai mudar a centralidade do emprego quando você tiver essas 2 grandes regiões metropolitanas ligadas. Então a ideia é que a gente possa licitar o trem Intercidades até o final desse ano. É uma obra de engenharia não só complexa, como também uma equação econômico-financeira complexa que nós vamos fazer uma PPP. Uma PPP provavelmente com quase 80% do dinheiro público. Então, eu diria que esses sonhos antigos nós estamos próximos de realizar. Mas, falando de mobilidade, sustentabilidade e inovação, há um parque tecnológico em São José dos Campos, criado, né, nos governos tucanos, onde alunos, professores, empresas têm que alugar ônibus fretados para chegar. Porque conseguiram colocar num lugar isolado no meio do nada. É uma tradição em São Paulo. Agora, a própria Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, o senhor já foi secretário ali no campus da USP, os funcionários têm que usar ônibus fretado. Aliás, muitos não têm nem coragem de andar por ali quando saem do trabalho às 6 ou 7. Agora, no seu governo, está sendo desenvolvido o CITIC São Paulo, no campus do IPT, a mesma coisa, todo mundo de carro, fretado e afins. Em 2022, faz sentido que os governos tucanos continuem criando polos de tecnologia, polos de inovação que sejam isolados? Faz sentido criar o polo o mais rápido possível, onde for possível criar, Raul. Nós vivemos no mundo real, nós temos um estado brasileiro que foi construído do jeito que você conhece, uma cidade que foi construída do jeito que você conhece. E nós temos que lidar com essa realidade. Então, entre o ótimo e o bom, eu vou sempre procurar o ótimo, mas se não der, eu faço o bom. Eu não vou desprezar de deixar de fazer um parque tecnológico porque ele não está no lugar adequado. Eu preciso ter um parque tecnológico. Mas não tem lugar com metrô, governador? Então, vamos lá. Problema de terreno, você faz matéria todos os dias sobre isso. Então, o que eu digo? Nós temos que lidar
com os passivos da nossa história. E, diante desses passivos, fazer de maneira mais rápida aquilo que é possível ser feito. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, já para falar de sustentabilidade. Qual é o problema da matriz energética de São Paulo hoje? Justamente caminhão e ônibus. Essa é a maior contribuição de poluição de São Paulo, está nesses dois veículos, né? O sistema de logística do Estado contribui muito. Nós estamos pela primeira vez com uma usina de etanol no interior, produzindo gás metano e biogás, para justamente começar a abastecer esses caminhões com o biogás produzido na maior fonte de biogás que nós temos no Brasil, que vai ser as usinas do interior de São Paulo. Então, se a gente começar a substituir essa matriz energética de caminhão e ônibus para o biogás, você vai ter uma descarbonização brutal e você vai ter, naturalmente, um melhor ambiente de contribuição para a poluição de São Paulo. Então, são coisas como essa que estão acontecendo. Dentro da Unicamp, nós estamos hoje desenvolvendo a célula de combustível do etanol. Isso concluído, Raul, vai mudar completamente a matriz energética. Eu estou vendo todo mundo falar de carro elétrico, mas eu quero defender o carro híbrido com etanol de São Paulo. E a célula de combustível vai permitir a gente replicar isso para a indústria automobilística. Eu estou conversando com as indústrias automobilísticas do Estado, que querem vir naturalmente do mundo inteiro. Eu vou produzir carro elétrico? Preste atenção no que nós estamos fazendo em São Paulo, porque o etanol é uma energia limpa. Governador. Então, vamos lá, Raul. Entre a realidade que nós temos e o futuro que nós queremos, nós temos uma transição. E nós temos que ter esse senso de realidade e senso de urgência para poder fazer dentro das condições que hoje são permitidas, mas não deixar de fazer. Os centros de inovação, os parques tecnológicos e as incubadoras de base tecnológica de São Paulo é um grande acerto do Estado. Eles podem não estar sendo colocados ou construídos nos melhores lugares, mas eles existem e eles são fundamentais para São Paulo hoje produzir quase 50% da inovação do Brasil. Foi dessa forma que a gente chegou até aqui. Governador, eu notei na sua resposta sobre a questão das obras paradas do metrô, né? O senhor mencionou isso várias vezes. A obra estava parada e nós retomamos, a obra estava parada e nós retomamos. Mas o que a gente tem em São Paulo é uma continuidade de governos tucanos que vem desde 1995. Então, se a obra estava parada, é de governos do senhor. Eu noto que o senhor tem se apropriado de muitas conquistas desse período, falado nós fizemos, nós deixamos, mas nesses momentos em que as coisas não são tão boas, nós pegamos parada. Não existe um contrassenso nessa situação de se apropriar do que é bom, inclusive muitas vezes omitindo nomes que não são tão populares como o do ex-governador João Dória, e nos momentos anteriores pegar tudo que é ruim e dizer, olha, nós pegamos parado, nós pegamos sem dinheiro e sem investimento. Vera, por que as obras no Brasil, elas cresceram a sua paralisação? Pega as suas colunas e as suas matérias como jornalista. Nós tivemos uma operação Lava Jato, que atingiu muitas empreiteiras do Brasil e, consequentemente, muitas abandonaram o canteiro de obras. É o caso dessa maioria de obras que eu estou te citando aqui no estado de São Paulo, né? Então, a realidade do Brasil foi essa. Quando a gente assumiu, por que o Rodoanel estava parado, só tinha empresa envolvida, por que a linha 6 tinha sido parada, e a própria linha 2. Então, você tem muitas ações que são fatores externos, e eu citei isso até no debate, acharam que eu era contra a Lava Jato. Eu apenas fiz uma constatação. A Operação Lava Jato atingiu muitas empreiteiras que abandonaram muitos canteiros de obras. E São Paulo lidou com isso, porque é um estado desenvolvido, tinha muitas obras em andamento, e a gente procurou retomar no nosso tempo a partir de 2019. Eu trabalhei com 5 governadores diferentes, Vera. Fui vice do João, hoje sou sucessor dele. Trabalhei com o Serra, com o Alckmin, com o Covas, enfim, eu convivi com os governadores de São Paulo, seja sendo secretário, seja sendo político do estado. E eu sempre falo que eu procuro tirar o que há de melhor de cada um deles. Se a gente olhar para trás, é natural que São Paulo tenha cometido erros e acertos. Agora, um número muito maior de acertos, Vera. Na década de 90, é importante as pessoas lembrarem disso. 97% das cidades de São Paulo tinham IDH baixo ou muito baixo. 30 anos depois, 28 anos depois, você tem 90% das cidades com IDH alto ou muito alto. Então, só isso responde a um número muito maior de acertos do que eventuais erros que todos os governos cometem. Eu tenho falado, Vera, que São Paulo, as coisas não estão perfeitas no nosso estado, mas é importante a gente reconhecer os avanços, é importante a gente reconhecer as conquistas, mas ao mesmo tempo tem que olhar para frente, sabendo que nós só vamos continuar sendo um estado desenvolvido na medida em que os governos e a própria sociedade não percam a sua capacidade de inovação, não percam a sua capacidade de indignação. Não foi apenas os ex-governadores que eu sucedi que são responsáveis pelo estado que nós temos.
a imprensa de São Paulo, a sociedade civil de São Paulo, todo o controle social que a gente tem em São Paulo é responsável pelo estado mais desenvolvido do Brasil. Agora, governador, eu quero continuar interpretando o que a sociedade quer nos próximos 4 anos. Tem uma área que não tem nada a ver com a Lava Jato, que o governo do estado de São Paulo deixa a desejar, a partir, pelo menos, dos dados do SARESP, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar no estado. Os últimos dados do SARESP indicam que houve um recuo de 4,1% no desempenho dos alunos do terceiro ano do ensino médio em língua portuguesa, o que iguala o desempenho ao de 2013, e em matemática o recuo foi de 4,4%, que é o pior índice em 11 anos. Como é que o senhor explica esses índices? Pandemia, Maria Cristina. O Brasil inteiro e o mundo inteiro recuou durante a pandemia. Perguntam à mãe a diferença de uma aula online. Mas olha só. Não recuou para 2019, que foi antes da pandemia. Recuou para 2000. Mas é natural, Maria Cristina. 2 anos sem aula presencial. No Brasil inteiro. 2 anos sem aula presencial. O importante é como o governo lidou com a pandemia. Então, quando veio a pandemia, nós usamos a TV Cultura, nós demos chip gratuito para os alunos, nós pagamos a merenda em casa, nós fizemos de tudo para que tivesse a menor perda possível. Em paralelo, preparamos o pós-pandemia. Escola de tempo integral, aumentamos 10 vezes. Hoje a gente vai conseguir, nesse nosso período, com aulas de reforço, repor um pouco desse conteúdo. Agora, não precisa ser educador para saber que a perda de aprendizado de uma aula online para uma aula presencial, ela é brutal. Aconteceu isso em São Paulo, aconteceu isso no Brasil, aconteceu no mundo onde as escolas fecharam. Então, essa perda de aprendizado é natural. E o que eu estou de olho, principalmente, é na evasão escolar. São Paulo conseguiu ficar bem abaixo da média nacional na evasão escolar do 2º grau, que é o principal problema que nós temos no ensino médio. A gente está com uma evasão abaixo de 5%, a média brasileira é 5,9%. Tem estados que quase 20% de evasão escolar no ensino médio. Então, nós vamos ficar de olho nisso. Nós retomamos as aulas nos últimos 15 dias com aulas de reforço, né? Então, você tem que olhar isso. O Brasil, o mundo inteiro recuou na questão aprendizagem. Mas agora não são crianças antes, governador, e piorou com a pandemia. Débora, olha a evolução do ensino médio de São Paulo. Olha a evolução do ensino fundamental de São Paulo. Nós retomamos a liderança no fundamental. Nós avançamos muito no ensino médio nos últimos anos. Agora, volto a dizer, ninguém está contente com isso. Qual é a minha proposta objetiva para a educação de São Paulo? Nós temos 3,5 milhões de alunos na rede do Estado. É a maior rede disparada da segunda da América. Não tem nem lá nos Estados Unidos uma rede do tamanho que São Paulo administra. Então, fazer uma escola boa, às vezes é mais simples. Fazer 5.500 escolas boas, o desafio é muito maior. Então, desses 3,5 milhões de alunos, 500 mil ainda são do Fundamental 1. Na cidade de São Paulo, nós temos mais alunos do Fundamental 1 do que a própria prefeitura. A minha opinião e dos nossos colaboradores da educação é municipalizar, custe o que custar. Porque muitas vezes você passa o aluno, passa o Fundeb, passa a escola e o professor fica na despesa do Estado. Mas é um investimento fundamental para essas crianças e eu pretendo municipalizar o Fundamental 1 que falta. No Fundamental 2 e no ensino médio, ensino de tempo integral. E nós faremos isso nos próximos 4 anos. Todos os alunos de ensino de tempo integral no Fundamental 2. E no ensino médio, conciliar o ensino médio com o ensino técnico. Hoje nós temos cerca de 60 mil alunos fazendo a dupla jornada. Eu quero que o 1.300.000 alunos do ensino médio tenha a opção. Quando ele vai se matricular no primeiro ano do ensino médio, ele diz, eu quero fazer o ensino técnico junto. E o Estado vai ofertar essa vaga para ele. Nesse caso dos dados que eu citei, não são crianças, são alunos do terceiro ano de ensino médio. Ou seja, se eles tivessem tido acesso a recursos tecnológicos adequados, essa perda não teria acontecido. Tiveram acesso, nós demos chip gratuito, nós usamos a TV Cultura São Paulo. Então, aliás, o nosso centro de mídias foi a 6ª melhor iniciativa da América, reconhecida pelos órgãos internacionais, o Centro de Mídia de São Paulo, que a gente criou logo no começo da pandemia. O que eu estou dizendo em relação a isso? A pandemia trouxe uma perda de aprendizado para todo mundo. São Paulo usou os mecanismos da tecnologia naquele primeiro momento e usou em paralelo o tempo integral. E agora o futuro, que é o Médio-Tec e o tempo integral no Fundamental 2, para que a gente possa combater essa falta de aprendizado que, infelizmente, os 2 anos de aula online deixaram como uma herança maldita da Covid. Já na volta da pandemia, a gente ainda não superou a pandemia, mas no pós-período do fechamento, a gente teve no início do ano um problema em que no ensino médio havia
muitas disciplinas sem designação de professores. Havia até um índice da própria Secretaria de Educação de que cerca de 22% das disciplinas do ensino médio estavam sem professores. Isso já foi equacionado? De que maneira que essa reforma do ensino médio está sendo implementada em São Paulo? Vera, é uma boa pergunta, né? O que nós tivemos no começo deste ano foi falta de professores na expansão do ensino de tempo integral, né? Hoje nós temos praticamente isso resolvido, só para dar um número, né? Nós temos 204 mil professores na rede e essa falta de professor para a expansão do ensino de tempo integral chegou a 1.600 professores. Para as rotas da reforma. Exatamente, também, né, porque São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a implantar o novo ensino médio. E a expansão da rede de tempo integral de 100 mil alunos para 1 milhão e 100 mil alunos, nós tivemos que enfrentar não só espaços físicos e reorganização dos espaços físicos, como mais professores. Contratamos esses professores, chegamos a 204 mil e nós tivemos cerca de 1.600 professores faltando para algumas disciplinas que a gente cobria naquela ocasião com aulas online, sem a presença do professor, e agora isso praticamente é inexistente na rede. Numa rede desse tamanho, Vera, nós vamos ter problema todos os dias. É com reforma de escola, é com adequação de escola, é com falta e absenteísmo de professores. E o importante é como o governo lida com isso. Essa expansão do ensino de tempo integral, ela hoje será a grande responsável para a recuperação desse aprendizado. Você imagina 1 milhão de alunos a mais no tempo integral, a diferença que vai fazer na vida desses jovens. Pergunta a uma mãe ou a um pai da periferia a diferença que é o filho estudar em dobro, aprender em dobro. Então, é um esforço permanente. Qual é a proposta concreta? Porque a gente está falando de passado e de presente, vamos falar do futuro. Educação de São Paulo, ensino, municipalização de 1ª a 4ª, que é o fundamental. E como é que vai ser feito? Como vai ser dado apoio para os municípios? Tem questão física, inclusive, Não, né? Física eu resolvo que eu passo à escola. Problema financeiro do Estado, que é sustentar os professores, que eu não vou conseguir transferir, no Estado. Nós vamos absorver no Estado, fazer um retreinamento, enfim. Hoje nós estamos usando todas as universidades do Estado, mais a Univesp, que é a universidade virtual, para treinar os nossos professores, para que eles tenham uma segunda licenciatura, para evitar falta de professor. E isso é simples da gente fazer. Nós estamos já com as universidades mobilizadas para fazer essa formação de segunda licenciatura. Então eu vou fazer um retreinamento, uma requalificação para esses professores do Fundamental 1, para que eles venham na rede do Estado e continuem nos ajudando na educação. Fundamental 2 é ensino de tempo integral e o médio é ensino técnico. Nós vamos colocar o 5º itinerário formativo. Como é que a gente vai fazer isso em 4 anos? Nós vamos contratar vagas na área privada. São Paulo já compra vagas hoje no Sistema S. E eu quero chamar escolas privadas para vender vagas do ensino técnico para o Estado, para que a gente consiga ter escala e ofertar a esses jovens a oportunidade de fazer o médio técnico. Governador, no próximo ano, o Estado deve ter menos recursos, né, em 2024 também, por conta de 2 mudanças, né? Uma do ICMS, o Estado vai ter menos recursos, e a educação tem recebe uma parte aí do ICMS, e teve uma decisão do Supremo que, a partir de 2024, muda a distribuição de recursos para estados e municípios. Nessa conta, o Estado estima perder mais ou menos 5 bilhões. Eu queria saber como que o senhor vai manter essa proposta de expandir o ensino integral, né? O senhor fala de aumentar de 2.050 para 2.500 escolas. O senhor fala aí de contratação de professores. O senhor fala também de contratar vaga aí, com a iniciativa privada. Eu queria saber de onde o senhor vai tirar recursos. Olha, do orçamento do Estado, Cristiane. O que nós pretendemos fazer? Primeiro, em relação a essas reduções de ICMS, o Estado foi ao Supremo Tribunal para contestar o pacto federativo, não a redução. Olha, se eu tenho uma Constituição que estabelece receitas para determinadas despesas e existe agora uma perda dessa receita, o que eu faço? E o Supremo, para São Paulo e para outros estados, já decidiu. Compensa essa perda via estoque da dívida pública. Aliás, era a proposta que eu fiz como governador no Senado Federal quando começou essa discussão. Eu fui lá dizendo, olha, todo o esforço para a gente reduzir o ICMS da gasolina, São Paulo vai fazer. Eu preciso só que a gente avalie as despesas do Estado e a compensação. O Senado fez uma lei e aprovou com uma compensação, a Câmara retirou essa compensação e, portanto, alguns estados foram ao Supremo. Eu não questionei a lei, eu questionei a fonte de recurso. Então, São Paulo hoje está preservado os seus recursos, porque nós vamos deixar de pagar a dívida pública, um pedaço dela, para compensar a perda de arrecadação. Eu imagino que, passado o período eleitoral, vai ter uma discussão sobre a questão da reforma tributária para que a gente avalie essa rediscussão do Pacto Federativo.
Não vai ser possível você seguir daqui para frente sem receitas importantes para os estados, sendo que as despesas ou as suas responsabilidades continuam as mesmas. Nós estamos prevendo um crescimento pequeno para o Brasil em 2023. Nós vamos fechar o nosso orçamento o mês que vem, mas a Fundação SEAD deve nos dar aí uma perspectiva de crescimento de 1%. Então, nós temos um orçamento justo para manter esse volume de obras que hoje a gente faz. Nós fazemos o maior volume de obras da história de São Paulo. São 8 mil obras sendo feitas nesse momento, mais de 200 mil empregos gerados dentro do canteiro. Eu vou dar um número, Cristiane. Nós temos 7.500 quilômetros de estradas que já foram entregues. E até o final do ano vamos entregar mais 11.500. Isso é o dobro do que fez o governo federal no Brasil inteiro. Eu fico vendo aí muita discussão sobre infraestrutura. Olha a infraestrutura de São Paulo. Eu estou falando só de estrada, porque o governo federal quase não faz metrô, parou de fazer no Brasil inteiro. Então discute estrada com São Paulo. Nós vamos entregar o dobro do que o governo federal fez nesses 4 anos. Então, para manter esse ritmo de obras, que é importante para a competitividade de São Paulo nos próximos anos, se a gente não manter, nós não vamos trazer mais indústria para cá, não vamos trazer mais investimentos para cá, nós precisamos desses investimentos para gerar emprego, nós vamos precisar rediscutir o Pacto Federativo e a reforma tributária. Candidato, o senhor reclamou da falta de terrenos aí bem localizados, tanto quando falou de habitação, quanto quando falou de parques tecnológicos. Mas eu lembro que em 2016, o governo tucano criou um fundo imobiliário, 250 imóveis no centro de São Paulo, que supostamente otimizaria tanto imóvel com pouco uso. Não foi para frente, aliás, vários desses imóveis, eu conheço bem, continuam tão vazios quanto antes. Eu tive fazendo umas reportagens aí, uns vídeos com drone na Zona Leste. O metrô de São Paulo tem milhares e milhares de metros quadrados ao longo de estações, que são estacionamentos. Aliás, alguns não têm nada. Afinal, o governo tucano, em décadas aí no poder, não conseguiu fazer um inventário de terrenos do próprio governo do estado que não tem uso nenhum? Nós temos inventário. O fundo imobiliário foi criado quando eu era secretário de habitação. E sabe por que não foi para frente, Raul? Legislação federal obriga a gente a cobrar o ITBI das transferências dos imóveis do patrimônio do estado para o fundo imobiliário. Aí a gente bate lá em Brasília, olha, faz essa isenção. Nós estamos criando um instrumento para vender mais rápido os imóveis do estado, né? Ah, não pode. Então, nós sempre ficamos amarrados com esse tipo de legislação. As prefeituras não querem abrir mão das suas receitas. Então, o fundo imobiliário foi uma ideia que eu apoiei, ajudei a criar e era o secretário da época. Agora, por que a gente não consegue capitalizar o fundo imobiliário? Por conta do ITBI na transferência do patrimônio do estado para o patrimônio do fundo, porque ele é privado. Sido previsto na elaboração do fundo, né? Não, Malu, quando você faz isso, você identifica esses problemas e depois vai buscar a solução. Então. As prefeituras não quiseram abrir mão, então nós ficamos amarrados por conta disso. Então, o que eu estou dizendo? Nós temos o inventário, nós estamos desmobilizando ativos, estamos vendendo prédios. Esses dias em Ribeirão Preto, nós tínhamos uma grande área do estado, da Polícia Ambiental, ao lado do aeroporto. E aquela fábrica de ração de animal, a Purina, que é uma fábrica grande, só queria expandir desde que comprasse esse terreno. Nós conseguimos desocupar, fizemos o leilão e ela mesmo ganhou esse leilão feito público lá em Ribeirão Preto e vai gerar mais de 250 milhões de investimentos e mais de 100 empregos. Então o Estado tem atenção nessa desmobilização de ativos. Agora, Raul, você entende bem, a legislação de uso e ocupação de solo, o plano diretor, é tudo municipal. E o Estado, assim como o empreendedor, se submete a essa legislação. Eu gostaria de erguer prédios de interesse social nesses terrenos do metrô. Muitas vezes eu não tenho autorização, não é da Prefeitura de São Paulo, é da Lei de Uso e Ocupação de Solo existente. É um bom debate para o Plano Diretor de São Paulo. Governador, o senhor falou em recursos para a educação. A gente sabe que na educação e na saúde a proporção dos recursos a serem aplicados é fixa, é por lei, então você tem que aplicar. Mas tem outros setores que são igualmente preocupantes em relação à própria segurança da população que não tem obrigatoriedade de recursos, né? Então, por exemplo, o que acontece em geral? Você aplica em educação e saúde, a segurança vai ficando lá para trás, né? E a gente está vendo que aqui em São Paulo teve uma redução de 47% no efetivo da Polícia Civil e 3% no efetivo da Polícia Militar. O que os especialistas dizem que é um problema, porque você tem tido um crescimento, né, na quantidade de roubos e furtos no estado,
roubo de banco, essa emergência do novo cangaço. E o senhor tem falado, eu vi no seu programa, que o senhor está dizendo que vai ampliar o número de policiais. Primeiro, eu queria saber se é só ampliar, se tem que fazer uma reestruturação de carreira, que reestruturação é essa e de onde que o senhor vai tirar dinheiro, porque aí fica uma coisa, um cobertor curto, o senhor está falando. Esse número aí de 47%. É o Fórum de Segurança Pública. Deve ser em relação aos claros, não reduziu 47% o efetivo. Na última década, exatamente. A Polícia Civil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas nesse ano nós temos basicamente o mesmo número de policiais que a gente tinha lá em 2018, o efetivo é o mesmo. A discussão, Malu, é a seguinte, por exemplo, na Polícia Civil, nós temos uma polícia judiciária, nós temos uma polícia que tem que privilegiar a investigação e ainda nós temos um número, por exemplo, de escrivãos que leva em conta a realidade de 30 anos atrás. Sim. Hoje você tem reconhecimento facial, hoje você tem a auditoria eletrônica, né? O que eles chamam lá de assinatura eletrônica. Então você tem vários mecanismos onde você pode redirecionar a contratação da Polícia Civil para mais investigadores e mais delegados, né? Não que o escrivão não seja importante, o escrivão sempre será importante, mas você precisa talvez desproporcionalizar as contratações dos últimos anos, privilegiando a investigação. Além disso, vários equipamentos de última geração que a Polícia Civil tem comprado, que vai melhorar a questão da investigação. Nós estamos esclarecendo muitos crimes em São Paulo, nós estamos conseguindo quebrar muitas quadrilhas e isso depende de investimento. Quando você tem mínimos constitucionais de investimento na educação, na própria saúde, no sistema universitário de São Paulo, você diz o que você pode fazer de mínimo, não de máximo, né? E a segurança, ela é um fator fundamental para o Estado de São Paulo. Eu defendo um Estado mínimo que invista em saúde, segurança e educação. E por que, por exemplo, investir em segurança? Só para dar segurança às famílias de São Paulo, isso já seria muito. Mas eu viajei o mundo, Malu, vendendo os programas de concessão do Estado. E todas as perguntas que eu respondia para investidores, para fundos de investimento, era justamente indicador de segurança. Então, o capital do mundo ele vai para países e para estados que têm um índice de segurança positivo. Por isso que São Paulo conseguiu crescer mesmo durante a pandemia, 5 vezes mais do que o Brasil. Então, o fator de segurança pública ele é importante para quem vive aqui como nós, mas também para atrair capital. Então, o senhor tem uma meta de investimento em segurança no Estado, no seu governo? Nós estamos no maior investimento histórico, pode olhar o nosso orçamento, e agora nós temos novos desafios. Então, vou dar um dado aqui do nosso programa de governo. São Paulo fez o Detecta lá atrás, que é um sistema inteligente de uso de imagem. Depois nós fizemos a expansão dos BAEPs nesses últimos 3 anos do governo do João. Fizemos os DEICs regionais. Eu vou colocar agora o Detecta nas viaturas policiais. Filmes pelas viaturas que vão diretamente para o Detecta para reconhecer carros que estejam roubados ou veículos ou fugitivos que estão nesse momento em fuga dos grandes crimes. Então o Detecta, por exemplo, vai chegar nas viaturas das polícias. Assim como, óbvio, investimento em pessoas, em homens que Mas tem um percentual do orçamento para a segurança? Acho que é isso que a Malu eu queria saber se o senhor assume um compromisso de investir tantos por cento em segurança que o senhor acha que seria ideal para o Estado de São Paulo. Hoje nós estamos investindo cerca de 13% na segurança, né? Nós vamos daí para cima. Agora, volto a dizer, o Brasil vai precisar voltar a crescer nos próximos anos para poder gerar renda para os governos e para a sociedade, para poder fazer mais investimento. Agora tem uma questão em relação à reestruturação de carreiras, porque provocou controvérsia na semana passada uma proposta do candidato Fernando Haddad, que ele propôs incluir nas escolas, nas academias de polícia, uma nova disciplina sobre racismo estrutural. Já que a gente está falando em reestruturação de carreira, eu queria saber se o senhor acha que é esse o caminho. O que o senhor acha dessa proposta? Precisa avaliar se ela guarda similaridade com lugares que já fizeram isso no mundo, se isso deu algum efeito prático. Eu acredito que as polícias de São Paulo são as mais bem treinadas do Brasil. E, naturalmente, nesse treinamento das polícias, você tem uma série de disciplinas que compõem hoje a grade curricular do Barro Branco, por exemplo, ou da Escola de Sargentos e Cabos de São Paulo. Se isso for algo que deu resultado de maneira concreta, eu não tenho nada contra. Agora, é só avaliar o impacto se isso é necessário. A sensação de insegurança é muito impactada pelos roubos de celulares. Acho que todo ouvinte da CBN, todo leitor do Valor do Globo conhece alguém vítima das chamadas gangues da bicicleta. E o que choca é que as gangues da bicicleta estão atuando há 2 anos nos mesmos lugares de São Paulo. Então, o que falta na gestão da polícia, porque se na Avenida Paulista, se na frente do Copan, se na Avenida São Luís, esses assaltos acontecem a toda hora, por que eles não são reduzidos? Como a polícia não descobriu? Rouba menos celulares hoje do que em 2019. Nós derrubamos esses números de furtos e roubos na cidade. Agora, ninguém está satisfeito. Eu, assim que assumi, recebi os indicadores de segurança de São Paulo.
o estado mais seguro do Brasil. Falei, general, se a gente perguntar para um amigo meu que teve celular roubado semana passada, a segurança não vai bem. Então essa é uma guerra permanente. Agora, é importante a gente comparar, Raul. Vai para o Rio de Janeiro, você tem 3 vezes mais chance de ter o teu celular roubado. Mas não resolve o problema do paulistano Federal, e do paulista. Você tem 2 vezes mais chance de ter o seu celular roubado. Então São Paulo é um estado seguro comparativamente ao restante do Brasil. Nós vamos ter que lidar com a desigualdade social. Nós vamos ter que lidar com desafios novos pela frente. E eu estou aqui para dizer como governador que apesar de nós termos um estado seguro comparado aos outros estados brasileiros, eu estou longe de estar satisfeito. Eu queria ficar no tema... todos os dias, cedo, à tarde e à noite, para melhorar a segurança. Eu criei a Operação Sufoco, que foi responsável por aumentar as prisões no estado, que foi responsável por derrubar o furto e roubo de celular e crimes de Pix no estado. Nós conseguimos fechar o primeiro semestre graças à Operação Sufoco, com o dobro de policiais nas ruas nas grandes cidades, com esses indicadores menores. Essa é uma guerra permanente. Para ficar na segurança pública, governador, o senhor acabou de dizer que vai ampliar o programa das câmaras, colocando câmaras nas viaturas. Os seus adversários, seus 2 principais adversários, têm posições antagônicas em relação às câmaras nos uniformes. O Fernando Haddad diz que vai ampliar. E o Tarcísio Freitas diz que vai revir. O senhor agora nos diz, o seu programa não é claro sobre o que vai acontecer com as câmaras nos uniformes. O senhor agora nos diz que vai ampliar as câmaras nas viaturas. Significa que as câmaras nos uniformes, que tanto têm contribuído para a redução da letalidade policial, não vão avançar? Vão avançar. Inclusive, nós compramos mais 10 mil câmeras que começam a ser instaladas agora. Vamos dobrar o número de câmeras corporais, Maria Cristina. Eu já falei sobre isso e vou reforçar. As câmeras corporais na Polícia de São Paulo foi um grande acerto do Estado de São Paulo e continua essa política pelos próximos anos. Aliás, os outros estados brasileiros já começaram a fazer visitas a São Paulo, a observar como funciona esse sistema, porque a câmera protege o policial e filma o bandido. Então o senhor foi convencido? Nós estamos ampliando. Eu não fui convencido. O senhor tinha uma posição diferente. Não. Eu dei uma entrevista no dia 2 de abril, onde nós não tínhamos nenhum indicador que comprovasse a eficácia das câmeras corporais. Na semana, e eu disse, eu não tenho nenhum problema de rever se os comandantes identificarem que isso não esteja funcionando. Na semana seguinte, saiu todos os indicadores. E eu disse, nós vamos azar, seguir... hein, governador? Não é azar nenhum, Malu. É alguém que é prático. É alguém que é prático e não dogmático. Eu estou vendo as pessoas, os meus adversários, dar palpite em áreas que eles não conhecem, porque ouviram falar, porque ficaram com a primeira página de algum boletim e cartilha de segurança. Eu estudo profundamente e sempre quando eu pergunto se o senhor foi convencido, não é nada de errado nisso, porque o senhor justamente deu essa declaração. Qual a declaração que eu dei? Estou discutindo com os meus comandantes e se identificarem que algo esteja errado, eu não tenho nenhum problema de rever. Essa é a frase. E na semana seguinte saiu todos os indicadores que nós próprios contratamos. E os indicadores são claros, e por isso que a política dessa área de câmeras corporais vai crescer no próximo governo. Aliás, está crescendo. Assume alguma meta de crescimento? Nós estamos dobrando o número de câmeras agora, Maria Cristina. Nesse semestre. Nós tínhamos 10 mil, estamos comprando mais 10 mil. E para a sua próxima gestão, se o senhor for eleito? Os comandantes reeleito? vão avaliar. Nós precisamos colocar na Polícia Rodoviária, fundamental, na Rádio Patrulha. Eles vão identificar quais os batalhões que devem ter acesso a essa câmara corporal. Débora. Eu queria trazer aqui o tema da saúde, governador. Vou puxar pelas Santas Casas, porque em muitos municípios do interior essa é a única alternativa, né, para quem mora nesses lugares. As Santas Casas já vem enfrentando dificuldades já há alguns anos e há uma preocupação maior agora a partir do novo piso, do aumento do piso da enfermagem. E os administradores não são contrários, mas eles veem aí uma dificuldade. Inclusive, algumas já estão dizendo que correm o risco de suspender atendimentos. Lorena, Guaratinguetá, Aparecida, só para ficar numa região do estado. Há um plano de contingência considerando esse aumento do piso da enfermagem e na saúde como um todo, porque tem uma questão importante que é o envelhecimento da população, né? Então a gente precisa também ter foco nessa questão. Qual é a sua proposta em relação a isso? Débora, se não fosse o dinheiro do governo de São Paulo, as Santas Casas do estado já estariam fechadas. Nós temos 320 hospitais filantrópicos no estado. Todas estariam fechadas. Foi os programas criados pelos governos de São Paulo que sustentou as Santas Casas abertas. E agora, o último programa feito no começo do ano, que é o Mais Santas Casas. O Mais Santas Casas avalia o atendimento de todas as Santas Casas e dá um dinheiro adicional. A gente junta os programas feitos pelos governos anteriores e coloca 50% a mais de dinheiro no sistema.
a gente repassava em média 700 milhões de reais complementarmente para essas santas casas, e agora nós vamos passar 1 bilhão e 200 a mais para essas santas casas. Dessas 320, 120 recebiam programas do governo do estado, as outras 200 não. Hoje todas têm o direito a receber, porque a gente está apoiando desde a menor Santa Casa até a maior. Você citou Lorena, nós acabamos de passar recursos para a prefeitura, que é a contratante da Santa Casa, repassar recursos para ela. Ali do lado de Lorena e de Guará e de Aparecida, nós estamos construindo um hospital regional em Cruzeiro, que vai desafogar as Santas Casas ali no Vale Histórico, no Vale do Paraíba. Então, as Santas Casas, elas têm um papel fundamental no atendimento à saúde. O estado de São Paulo tem 103 hospitais. Se a gente somar os hospitais municipais, você vai ter mais ou menos 180. Mais 300 Santas Casas, mais 300 hospitais próprios, 300 hospitais privados. Então você tem uma rede grande de hospitais do estado. Eu, no mutirão de cirurgias, que eu fiz também a partir de maio, nós já conseguimos comprar quase 70 mil cirurgias em hospitais privados e em Santas Casas, além dessa ajuda que o estado dá. Agora, qual é o grande problema disso, Débora? Tabela SUS. Desde 2008 a tabela SUS não aumenta. E os estados e municípios estão sustentando a saúde pública. E não tem dinheiro do imposto para isso, porque o papel é do SUS. Não é necessariamente dos estados. A gente manda dinheiro para o SUS poder mandar de volta. Então, se a gente não corrigir a tabela SUS nos próximos anos, estados e municípios estão assumindo a saúde pública brasileira. Então, Mais Santas Casas é um programa que veio para socorrer esse momento e nós vamos apoiar os hospitais filantrópicos e os próprios, é a nossa obrigação, em relação ao novo piso da enfermagem. Certo. Por isso que a discussão do Pacto Federativo e da reforma tributária vai ser fundamental para os próximos 4 anos no Brasil. Lembrando que a gente está iniciando hoje o nosso ciclo de sabatinas do Globo, Valor e CBN com candidatos, recebendo o candidato do PSDB ao governo de São Paulo. Se você chegou agora e perdeu uma parte da nossa entrevista, as sabatinas vão estar disponíveis nos sites dos jornais e da rádio, também na Globoplay e também nos nossos aplicativos. Débora, por favor. Ah não, Débora acabou de perguntar, Cristiane. Governador, esse ano o governo segurou aí o reajuste da tarifa do transporte público, né, e também dos pedágios. Eu queria saber se o senhor prevê aumentar no próximo ano, que já não é um ano eleitoral, né, ou se o senhor vai manter nos atuais valores. Tarifa de transporte público, nós estamos há 3 anos sem reajuste, né? Se a gente tivesse aplicado os reajustes na tarifa aqui do metrô, nós tínhamos uma passagem de quase de R$7, Cristiane. Então, foi um esforço do Estado, a gente aumenta subsídio, como a Prefeitura de São Paulo também aumentou o subsídio no que tange ao transporte dela. Então foi uma opção para a gente não aumentar o custo de vida nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Vamos avaliar o que vai ser o ano que vem. O governo federal aprovou agora um apoio a estados e municípios para que eles não aumentassem a tarifa. Se esse dinheiro chegar, de repente não vai ser necessário aumentar a tarifa no ano que vem. Essa questão dos pedágios foi uma opção que a Artesp adotou aqui em São Paulo também para evitar o aumento do custo nesse momento. Agora, nós estamos fazendo isso com responsabilidade, porque o governo de São Paulo vai usar dinheiro do orçamento para poder equilibrar as tarifas de pedágio. A suspensão dos pedágios foi durante 6 meses, portanto, até dezembro, devemos ter então um novo valor a partir do ano que vem no caso de pedágio. Todo o esforço que a gente fez foi dentro da lei de responsabilidade fiscal, não precisamos mudar a lei aqui de São Paulo para isso, aproveitando o bom momento de recursos que o Estado está vivendo e o que a sociedade hoje precisa. Eu sei que o dinheiro não está chegando ao final do mês nas famílias mais carentes, então tudo que você puder fazer para evitar o aumento do custo de vida, o governo tem que fazer com responsabilidade fiscal. Governador, eu queria falar com o senhor sobre a relação com o legislativo. Um dos temas que a candidata à presidência do seu partido, a Simone Tebet, é bastante crítico ao governo Bolsonaro é justamente o orçamento secreto, que envolve a liberação de emendas parlamentares em troca de benefícios com o governo federal. Em São Paulo existe um mecanismo parecido, que é o das emendas voluntárias, pela qual o governo do estado é que escolhe para quem vai liberar a verba. Você tem a emenda individual, que todo mundo tem direito, e essas emendas voluntárias que variam. A Folha de São Paulo mostrou que em 2021 o governo liberou R$1 bilhão nesse tipo de emenda, 6 vezes o que tinha sido liberado em 2020. E o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, mostrou que a cada R$3 em emendas, um foi para o PSDB ou para o DEM, que são os partidos de sustentação do governo. O nome disso não é fisiologismo? Não é exatamente o que o PSDB combate em nível nacional? Malu, eu faço um convite para você ligar para os prefeitos do PT, que é a oposição ao nosso governo do estado de São Paulo. Você vai ouvir dos prefeitos do PT, eu tenho gravações públicas, eles agradecendo o governo. Você vai ouvir que o governo é republicano. Todas as cidades do estado, as 645 cidades, têm
no mínimo 2 a 3 obras do governo de São Paulo sendo feitas. Mas essas emendas Nós voluntárias? aqui não temos emenda secreta, porque é diferente do que você fala do governo federal, do RP9. Lá é o Congresso que empenha, é o Congresso que define. Aqui você tem políticas públicas onde a gente aceita sugestões dos parlamentares, inclusive do PT, inclusive da oposição. E não existe esse tipo de coisa. O Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público são atuantes em São Paulo, fiscalizam, não temos um orçamento transparente, e isso está tudo aí à mostra. Isso está chegando em recursos e pode observar para todas as cidades do estado, não é só para cidades que apoiam o governo. Mas o senhor falou em transparência, mas a Folha de São Paulo teve que catar caixas e caixas de documentos, 5.000 folhas de papéis para conseguir ver aonde vão as emendas, quando pediu a liberação das informações. Então, é só ela ir numa cidade e ver tudo. Não, mas a gente está falando de sistematização. Como é que você pode ver para onde está indo o recurso em termos de sistematização? Eu até voltei, a repórter que fez essa matéria falou, agora eu estou conseguindo em PDF, mas está um pouco difícil de ver. São sistemas novos que toda hora estão sendo transformados. O governo se propõe a ser digital, né? O governo, São Paulo sem papel. São Paulo sem papel. Para ficar na LESP, governador, 2 parlamentares tiveram que recorrer à justiça para saber qual é o volume de renúncia fiscal do Estado. O senhor tem respondido aqui a várias perguntas, dizendo que o Estado vai ter que contar com o seu próprio orçamento, que não tem ajuda do governo federal. Estima-se que essas renúncias tenham saltado de 41 bilhões em 2021 para 64 bilhões em 2022. Um juiz já determinou, no final de maio, que a Fazenda Estadual divulgue informações sobre essa renúncia fiscal. E eu queria oferecer essa oportunidade para o senhor aqui. Qual é o volume de renúncia fiscal? Que empresas são as maiores beneficiadas? Que setores são os maiores beneficiados pela renúncia fiscal? Maria Cristina, os parlamentares que fizeram essa pergunta deveriam estudar o orçamento do Estado e ver que até 2018 quase nada era escrito como renúncia fiscal. E nesses últimos 3 anos, a transparência da renúncia fiscal dada no orçamento público é matéria até de elogio do Tribunal de Contas. Nós estamos colocando tudo no orçamento. Na minha opinião, nós vamos chegar em quase 80 bilhões de renúncia fiscal o ano que vem. Até porque em maio, ou melhor, em abril, eu aprovei uma LDO voltando todos os benefícios fiscais a partir de janeiro. Só que então, o juiz pede informações detalhadas. É uma questão da Secretaria da Fazenda sobre sigilo fiscal, que não é nem do governador. A Secretaria da Fazenda é a detentora do sigilo fiscal dos contribuintes e ela sabe os limites que ela pode ou não ofertar ao juiz. Aí é uma discussão jurídica. Mas o senhor acha que o juiz não sabe quais são os limites do sigilo fiscal? Quando ele determina que sejam dadas... Está citando uma sentença que eu nem sabia que tinha existido em primeiro grau. Então, as renúncias estão todas listadas, o volume delas vai chegar a mais de 80 bilhões o ano que vem. Muitos desses benefícios dados nas últimas... Desde a década de 70, você tem benefícios da indústria automobilística aí dentro. E eu falo que a transparência é total, né? Nós vamos ter uma arrecadação ano que vem de cerca de 200 bilhões de ICMS e uma renúncia de quase 80 bilhões. Para que a gente mostre que São Paulo é um estado que incentiva, através do seu tributo, a instalação de indústrias e de serviços, e de empresas aqui no estado. Então tem muito dinheiro de renúncia fiscal, como tem no governo federal. Isso precisa ser avaliado para o futuro. Governador, em termos, aí falando ainda em termos de orçamento e de funcionalismo, o senhor enfrenta uma forte oposição de aposentados aqui do Estado por conta do decreto 65021 de 2020, que foi assinado pelo João Dória, e que estabeleceu uma cobrança de uma contribuição adicional para os aposentados, quando houvesse déficit atuarial. Isso é um objeto aí de uma forte campanha de sindicatos pela revogação desse decreto. Existem, inclusive, projetos na Assembleia para revogação e seus adversários têm prometido para esses sindicatos que vão revogar essa contribuição se forem eleitos. Eu quero saber do senhor, o senhor, se for eleito, vai manter essa contribuição? Como o senhor responde? Toda vez que a gente vai entrevistar o senhor, a nossa caixa é entupida por aposentados reclamando dessa situação. Vera, a reforma da Previdência, que começou em 2019, aumentou a contribuição dos servidores públicos, aumentou a contribuição do INSS, ela desceu para os estados e desceu para os municípios. E todos os estados e municípios que têm déficit atuarial foram obrigados a fazer a sua reforma para poder ter uma previdência sustentável.
nós procuramos neutralizar esse desconto com o aumento do funcionalismo. Não se esqueça que São Paulo foi um dos poucos estados do Brasil que aumentou 10% todo o funcionalismo e 20% a saúde e 25% a segurança. Então, parte desse desconto foi neutralizado aí. Agora, se a responsabilidade fiscal e o crescimento econômico permitir, sem a gente quebrar o Estado, fazer a redução desse desconto, o governador de São Paulo vai fazer isso. Agora, vai depender da situação. Eu não quero aqui falar que volto atrás se a economia não me permitir isso. E não quero falar aqui que volto atrás, porque depois eu tenho dificuldade de pagar salário das pessoas. Esse foi um dos grandes acertos do nosso estado de São Paulo, Vera. Olha os estados mais ricos do Brasil. Todos tiveram problema de pagamento de salário nos últimos 20 anos. Todos. Vamos pegar nos nossos vizinhos aqui. Salários atrasados no Rio de Janeiro, salários atrasados em Minas Gerais. Eu não quero nem fulanizar. E São Paulo sempre se manteve em ordem nas suas contas. Estado quebrado não gera emprego. Estado quebrado não entrega política pública para as pessoas. Então são escolhas que muitas vezes o gestor tem que fazer que são difíceis para que o conjunto da sociedade seja beneficiado. Então eu já pedi para o secretário Felipe Salto da Fazenda fazer um estudo para o ano que vem em relação a isso. Ele acha que com o crescimento econômico baixo, dificilmente nós vamos poder abrir mão de determinadas receitas. Agora, volto a dizer, de repente eu compenso isso com mais aumento no funcionalismo nos próximos anos. Ainda assim, o senhor está para anunciar uma redução de tributos, né? Ou pelo menos para as camadas mais baixas. Eu queria que o senhor explicasse aqui para o nosso ouvinte, em primeira mão, qual é essa proposta de campanha que o senhor está para lançar, que diz respeito a uma... Aí vou dar em primeira mão aqui para a sabatina de vocês, né? A população pobre de São Paulo não vai pagar imposto nos próximos 4 anos do nosso estado. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero que a população que esteja na pobreza e na extrema pobreza, são 1.700.000 famílias, 4,5 milhões de pessoas, todo produto que ela for comprar, ela peça a sua nota fiscal. E nós vamos devolver no CPF dela o imposto estadual que ela pagou. Para mostrar que política pública para baixa renda se faz assim. Não adianta você desonerar para a camada mais rica o imposto. Eu preciso fazer com que o pobre não pague imposto em São Paulo. E isso faz parte do meu programa de governo. Eu já aprovei isso na Assembleia Legislativa, eu posso fazer. E nós vamos, a partir do ano que vem, então, criar esse mecanismo na nota fiscal. Qual é o valor paulista. que isso vai importar? A expectativa é de 1 bilhão a 1,5 bilhão de reais de renúncia fiscal. Que nós vamos, com toda a legitimidade, Maria Cristina, colocar no orçamento público. É um cashback, é isso? A pessoa nós vamos devolver o imposto pago pelo pobre em São Paulo. Nós estamos pegando todas as famílias do Cade Único, 1.700.000 no número de hoje, dá 4,5 milhões de pessoas. E todas essas pessoas que comprarem um produto no Estado, pedir nota fiscal, colocando o seu CPF, nós vamos devolver o imposto pago para ela. Seja por via bancária, seja até por cartão de transportes. O Estado de São Paulo está contratando fintechs, enfim, o mecanismo nós vamos criar para facilitar a devolução, para que todo mês ele tenha lá um valor acumulado de imposto que ele pagou, para comprar uma linguiça, para comprar um sabão em pó, enfim. E é devolução integral ou é devolução integral do imposto pago para o Estado. E ICMS? ICMS, se tiver caso de alguma coisa de TBI, enfim, um outro imposto estadual. Só para... O senhor está sendo muito transparente em relação à renúncia fiscal que diz respeito a uma contribuição da população mais pobre de São Paulo. O senhor disse aqui que o Tribunal de Contas do Estado aprova essa política de renúncia fiscal que vai chegar a 80 bilhões. Há ressalvas na última avaliação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre seu programa de renúncias fiscais, justamente por conta da falta de transparência. Eles querem, Maria Cristina, que a Fazenda, eu sou favorável a isso, eles estão agora conversando nos seus jurídicos, que o Tribunal de Contas também seja guardião desse sigilo fiscal. Então, a Secretaria da Fazenda vai discutir com o Tribunal de Contas a forma de guardar esse sigilo fiscal, senão o Estado vai ser acusado de improbidade se vazar algum desses dados. O governador não sabe quais são esses dados. Isso é guardado na Secretaria da Fazenda por sigilo fiscal. Então, eu sou favorável. O Tribunal de Contas é um órgão de controle. Compartilhe, então, esse sigilo com a responsabilização do tribunal para que ele avalie lá o impacto. Porque o mais importante não é só para saber para quem só está dando o benefício. Tão importante quanto isso é saber o impacto desse benefício. Se essa renúncia fiscal foi num setor que gera emprego, se essa renúncia fiscal é num setor que produz inovação de São Paulo, eu sempre vou ficar de olho nisso. Mas a Vera aqui me deu a oportunidade de falar da novidade, vamos dizer assim, do meu programa de governo. A população pobre de São Paulo
não vai pagar imposto estadual no meu governo nos próximos 4 anos. Governador, a gente falou bastante de segurança, mas não falou de facções criminosas. E a gente tem uma facção criminosa importante no Brasil, que tem a sua sede, a sua origem em São Paulo e que continua muito forte aqui. A novidade desse ano é a troca de acusações entre candidatos de envolvimento de um e de outro com essa facção e da infiltração dessa facção na política partidária, na política institucional. Eu queria saber do senhor, qual é a sua política para blindar a política, blindar os cargos eletivos, as secretarias, e tentar fazer com que a gente consiga afastar essa facção criminosa da política institucional? Olha, Vera, eu posso afirmar que as nomeações do meu governo eu cuido, né? A questão das candidaturas tem que conversar com os presidentes de partido. Importante a gente destacar que facção criminosa vive de venda de droga. E a droga não é produzida aqui no Brasil e nem muito menos em São Paulo. Ela entra pelas fronteiras. O Exército Brasileiro acabou de reduzir a operação de fronteiras e a Polícia de São Paulo, do Mato Grosso do Sul e do Paraná reforçou, para que a gente possa evitar que mais drogas entrem nessas fronteiras. Então, o Estado está cuidando daquilo. Mas é que hoje em dia elas vivem também de transporte urbano, elas têm ramificações em várias atividades econômicas. Fazem lavagem de dinheiro, né? Mas muito da droga, né? E a gente fica de olho em comercialização de combustível, a gente fica de olho em indústrias químicas, onde eles lavam dinheiro e a gente toda hora cancela. Cooperativa de transporte, né? Exatamente. A Polícia Civil fez uma grande operação na semana passada aqui na capital. Então, o combate a crime organizado ou a crime comum, ele é permanente, com estratégias distintas, lidando com a periculosidade de cada bandido. O que eu garanto é o meu governo, as minhas nomeações, e a gente sempre tem um cuidado na hora de escolher. No programa a gente viu o crescimento do PCC, né, o surgimento, o crescimento do PCC com ramos, braços internacionais durante essas gestões do PSDB, né? O partido está há 7 gestões consecutivas aqui no Estado. O que o senhor acha que avaliação que o senhor faz, né? O que faltou? Assim? E na semana passada o Tarcísio falou em conivência, né? Falou que faz... Eu acredito nas polícias de São Paulo, acredito nas forças de segurança de São Paulo, acredito na Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Hoje o crime mudou, a tecnologia mudou. Antigamente a cadeia interrompia o crime. Hoje você tem vários mecanismos e São Paulo atua toda hora. Nós temos 200 mil presos no estado, toda hora para evitar o celular dentro da cadeia, toda hora para bloquear o sistema de celular. Vocês já deram reportagem do celular nos presídios, porque também interromperia nas margens dessas estradas. Então, essa é uma luta permanente. O PCC existe, nós combatemos ele todos os dias, para evitar que essa criminalidade cresça. Governador, onde que se falhou para que esse número crescesse? Malu, esse crime organizado aqui, em outros lugares do mundo, existe. O inevitável, governo precisa, então? Não é que é inevitável, o governo precisa atuar. E o governo de São Paulo atua, tanto é que nós temos o estado mais seguro do Brasil, mas não estamos contentes com isso. Faltaram ações de inteligência, governador? Porque o senhor falou aí do caso de celular, mas tem uma ação de inteligência, né, para mapear, se você não segurar a causa, você não vai cessar o efeito, né? Então, como é que você evita o roubo de celular? Se você pegar a quadrilha que está exportando esse celular para outros lugares, nós pegamos várias aqui nesses últimos 2 meses que mandavam esses celulares roubados para o Senegal. Se você não evita essas quadrilhas, né, você não vai evitar o roubo. Então, é uma guerra permanente. A Polícia de São Paulo hoje é comandada na área civil pelo delegado Nico, que é um policial não só de carreira, mas operacional, que está motivando a Polícia Civil de São Paulo. Na área da Polícia Militar, o comandante-geral foi comandante da Rota e do Choque, que é o Coronel Ronaldo. Então, tudo isso ajuda a gente a combater a criminalidade, por isso que a gente conseguiu, mesmo com todas as dificuldades, mesmo longe daquilo que a gente quer, ter nesse primeiro semestre de 22 menos ações indicadores do que a gente teve lá antes da pandemia no primeiro semestre de 19. Seu adversário, Tarcísio Freitas, cita no programa de governo dele uma estimativa do Ministério Público de São Paulo de que o PCC movimente algo em torno de 500 milhões ano. E cita também uma informação que ele acredita à Fiesp de que 9 mercados ilícitos são movimentados pelo PCC. Então, não é só droga. Então, movimenta a economia em 9 mercados. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Pois é, mas a Secretaria de Fazenda de São Paulo é uma das secretarias mais bem equipadas, mais sofisticadas, com alguns dos melhores profissionais de fisco no Brasil. E ela atua permanentemente. O crime, ele vai se mudando de mão, ele vai criando alternativas. E a Fazenda atua. Então a Fazenda fecha todo mês inscrição de pós de gasolina, fecha todo mês inscrição de indústria química, fecha todo mês inscrição de empresas onde eles identificam
algum problema, né, Maria Cristina? Então, o importante é como atuar. Então, governador, não, é importante como a gente atua em relação a isso. Os mecanismos de tecnologia ajudam muito na fiscalização da Fazenda e da Polícia. Falando de conivência, o extremo sul da cidade de São Paulo, aloteamentos clandestinos por todos os lados, explorados pelo PCC em área de proteção ambiental, vizinha às represas e tudo mais. Aliás, ironicamente, uma área de onde alguns dos vereadores mais poderosos de São Paulo estão. E dá a impressão que nem a prefeitura, mas muito menos a polícia, esteja atuando lá. Aliás, há postes, se eu vi, com plaquinhas vendendo terrenos. E postes dizendo que as pessoas estão sujeitas a cacete, e aí entre muitas aspas, porque é literal, caso façam isso ou aquilo. Então tem uma lei dessas facções, né, Raul, nós estamos atuando, nós estamos ampliando a operação delegada na Polícia Florestal. Nós vamos, inclusive, aumentar o efetivo da Polícia Florestal nos próximos anos, porque a questão ambiental ela é muito urbana. Não adianta a gente só cuidar da área rural, nós precisamos cuidar da questão urbana e nós estamos combatendo esses loteamentos clandestinos, como no esforço da Polícia de São Paulo, na Polícia Florestal, e no esforço da própria Prefeitura com a Guarda Civil Metropolitana. A gente interdita esses loteamentos, a gente consegue identificar os proprietários, consegue atuar dentro da justiça. Agora, esse pessoal age à margem da lei e a gente age dentro da lei. Governador, sobre um projeto que inclusive era de 2018 também, que era a ideia de PPPs em presídios do Estado. O senhor ainda considera isso? Considero, Débora. Por quê? Porque nós temos hoje 179 presídios no Estado, né? E temos aí 5 presídios prontos para entrar em funcionamento. E nós temos um único modelo de gestão nesses presídios, né? Que é a contratação dos funcionários públicos. A gente está ampliando o trabalho do preso, isso então diminui os custos dentro dos presídios. Mas é fundamental você ter uma referência diferente daquela que a gente tem, até para avaliar. E nós tentamos fazer a concessão dos presídios no que eles chamam daqueles serviços não penais, né? Então toda a hotelaria do presídio, a alimentação, aquilo que não é política de Estado. Aí fomos para a licitação, está parado na justiça porque briga de empresas. Mas eu vou insistir nesse modelo. Eu quero passar no mínimo 2 presídios para a iniciativa privada, para a gente avaliar os custos nos próximos anos e ter esse modelo e essa referência para São Paulo para avaliar se a gente segue 100% estatal ou se a gente consegue fazer um modelo híbrido. Quais seriam esses 2? Aparentemente o que está estabelecido são os 2 presídios de Galha, que já estão praticamente prontos, o Galha 1 e Galha 2, que a gente quer reservar ao que a gente chama dessa operação compartilhada com a iniciativa privada. Malu. Governador, eu queria falar um pouquinho de estratégia eleitoral. O senhor tem procurado distanciar a sua imagem do seu antecessor, o João Dória, e colar a sua imagem na do ex-governador Mário Covas, né? Ressaltar a sua proximidade com ele e tal. Mas o senhor saiu do governo Covas quando o senhor fez a opção pelo Maluf, né? Virou secretário do então prefeito Celso Pitta em 97. Em 98, quando Covas enfrentou o Maluf de novo no governo do estado, foi candidato à reeleição, o senhor continuou no PFL, continuou apoiando o Maluf. Quer dizer, o Covas ficou no governo de 95 a 2001, só passou uma boa parte do tempo no malufismo. O senhor não acha que o senhor está exagerando nesse uso do Mário Covas na sua propaganda? Malu, precisa perguntar para o Tomás Covas, para a Renata, para todos a família Covas, qual é o candidato a governador deles. Precisa perguntar, felizmente, Deus levou o nosso sobrinho Covas, que foi quem uma passagem pelo malufismo que foi importante. Quer falar algo de 28 anos atrás? Vamos falar. Eu era um jovem militante do Partido da Frente Liberal. Ocupava o cargo de secretário adjunto da Secretaria da Agricultura do Estado. Por uma opção, o PFL, que era presidido não por mim, apoiou a candidatura do Maluf. Aliás, para abrir um palanque para o Fernando Henrique em São Paulo, para não deixar o PT ganhar aquela eleição, para que o PT, que votou contra o Plano Real em 93, isso é importante se dizer, não tivesse nenhuma chance de ganhar do Fernando Henrique. Então o PFL foi um instrumento utilizado da política brasileira para evitar que o PT ganhasse as eleições em 98 e o Fernando Henrique fosse reeleito. Ganhamos a eleição e imediatamente eu estive ao lado do Mário Covas, pode observar, de 99 para cá. Então, são circunstâncias políticas que os meus adversários estão puxando de 28 anos atrás, e eu até devolvi para o candidato do PT a de 10 anos atrás. Eu falei, você esteve na casa do Maluf pedindo apoio. Então, isso a gente pode perguntar para ele na sabatina dele. Questões políticas. Eu tenho a minha história que é transparente. Eu estou há 28 anos dedicado ao Estado. O senhor não acha que está... Estou há 28 anos dedicado a São Paulo, trabalhando por São Paulo,
com acertos e erros que todos nós cometemos, mas nunca desistimos do meu estado. Governador. Eu sempre procurei, nos cargos que eu ocupei, nos mandatos que eu exerci até agora, e são 6 mandatos, me dedicar ao desenvolvimento de São Paulo. Sei que as coisas não estão perfeitas. E eu estou aqui desde o começo da nossa sabatina defendendo esse legado, sim. Com acertos e erros, mas dizendo São Paulo é muito melhor hoje do que lá atrás. Falando o que a gente fez no presente. Seja eu como secretário de governo do João, seja eu agora como governador. Mas falando do futuro, falando das propostas. Então, sobre em cada futuro. área a gente tem proposta para melhorar, para mostrar que São Paulo vai continuar melhorando em nossas mãos. Para falar de futuro, mas ainda ficando na questão partidária, o senhor se filiou ao PSDB em 2021, dentro desse acordo em que o João Dória abriria a mão do governo e o senhor seria o candidato. Hoje, São Paulo é o único estado importante, praticamente, que o PSDB governa. Além do Rio Grande do Sul, governa também Mato Grosso do Sul, mas lá não tem candidato agora. Existe uma grande especulação de que o senhor vai voltar para o seu antigo partido, União Brasil, se eleito. Diante dos ouvintes aqui, dos leitores dos jornais, o senhor se compromete a permanecer no PSDB? Essa mudança foi só circunstancial para disputar a eleição? Vera, essa mudança ela foi tão correta que você viu o que aconteceu com o DEM. O DEM se juntou a outro partido e formou um novo partido. Foi um momento do ano passado que o DEM viveu, que é o partido que eu fiquei 27 anos, e que naturalmente com o convite do João e do Bruno, eu resolvi fazer essa migração. Uma migração que eu não mudei de lado na política. Eu não saí do campo de cá e fui para o campo de lá. Eu continuo no mesmo campo que eu fui forjado ou criado como político desde 1995, sempre com os governos do PSDB e do Democratas e do PFL em São Paulo. Então, eu não estou aqui para defender partido, eu não estou aqui para defender coligação. Eu já deixei claro para as pessoas que estão do meu lado, estou aqui para defender o meu estado de São Paulo. Então o senhor não se compromete? Eu não estou aqui para defender candidato a presidente da República. Eu não estou aqui para servir a candidato A, candidato B. Candidato A, candidato B. A São Paulo. Eu estou no meu partido, estou bem no meu partido, o PSDB está me ajudando, o PSDB está me ajudando. Nós temos mais de 250 prefeitos. Eu represento uma coligação, eu represento uma coligação para disputar essas eleições. Portanto, estou muito bem onde eu estou. Portanto, estou muito bem onde eu estou. Não estou aqui para defender partido, estou aqui para defender São Paulo. Estou aqui para defender São Paulo. O senhor vai ou não vai? Como é que é? Como é que vai fazer? Vocês fazem uma pergunta. Vocês fazem uma pergunta. O que é circulação de jornal? Não, mas a sua vontade, a sua vontade, o seu sair de onde eu estou. Não, isso é especulação. Não tem motivo nenhum para sair de onde eu estou. Entre partido de São Paulo, entre partido de São Paulo, isso eu garanto para São Paulo. Isso eu garanto para vocês. O voto Bolsodrigo, o voto Bolsonaro no Nacional e São Paulo já é uma realidade. São Paulo já é uma realidade. Tem apoio de prefeitos, parlamentares do PL, que é o partido do presidente, que é o partido do Republicanos, que é do partido do PSD, que é do vice do Tarcísio. Se tiver um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, quem você vai apoiar? Quem você vai apoiar? Que me apoia, e o Avante que me apoia, o Avante que me apoia. Esqueceu desse outro lado. Isso só mostra. Eu estou no caminho certo, eu estou defendendo São Paulo, estou defendendo São Paulo. Todos os candidatos à presidência da República. E vocês, jornalistas, são muito ansiosos. Nós temos uma eleição pela frente que começa amanhã. Amanhã começa as eleições. Amanhã começa as eleições. No final do mês de agosto. No final do mês de agosto começa o programa eleitoral. E nós vamos debater muito ainda as eleições de São Paulo e do Brasil. De São Paulo e do Brasil. Tendo o segundo turno, naturalmente como cidadão, naturalmente como cidadão. Nós vamos fazer outra sabatina. Nós vamos fazer outra sabatina no segundo turno. Eu espero estar aqui. Então, com isso, a gente encerra a nossa primeira sabatina. Candidatos ao governo de São Paulo. Recebemos hoje o governador e candidato ao PSDB, Rodrigo Garcia. Amanhã, às 10h30, nós teremos o dia de sabatinas. O candidato do Republicano, Tarcísio Freitas. E na quarta-feira, também às 10h30, o entrevistado será o Fernando Haddad, do PT. Você que chegou no final, perdeu um pedaço, a nossa sabatina, encontra a íntegra dessa conversa nos canais do Valor e da CBN, da CBN, nos aplicativos, também no Globoplay e nos principais tocadores aí de podcasts. Então, não vai ser por falta de lugar que você vai deixar de ver. Obrigada, governador. Obrigada, governador. Obrigada aos meus colegas, obrigada a todos os colegas, obrigada a todo mundo que esteve com a gente. O programa segue. Até amanhã. Até amanhã.